Olá pessoal, estamos iniciando agora mais um episódio do Contabilitar Cast. Hoje a gente vai discutir um assunto que está mais moda, né? Mas ele sempre foi muito útil, muito necessário, né? E eu sou suspeito a falar que eu acho que todo empresário, todo investidor, ele deveria, né, iniciar os seus negócios, iniciar os seus investimentos através desse artifício, vamos dizer assim, né? Hoje nós vamos falar de holding. Estou aqui com o Fabiano. Fabiano é de longe, me perdoe amigos advogados, mas ele é de longe o advogado que mais entende de holding que eu conheço. Rodei muito até achar ele, né? Eu achava que eu entendia alguma coisa de holding, fiz alguns cursos e tal, mas contador tentando trafegar para essa área é mais comum do que a gente imagina, mas dependendo do nível de complexidade, a gente trava muito e não consegue rodar. Então, nessas minhas andanças, né, andanças da Contabilitar, através de um parceiro ideal aí para fazer projetos de holding, né, eu encontrei o Fabiano através de um cliente em comum, né, Fabiano? Exato. Um cliente nosso estava fazendo uma operação de M&A, vendendo a empresa, e ele precisava de uma solução até mais tributária do que a societária para encaixar a venda da empresa dele. E ele é um cara muito insistente, ele andou de advogado em advogado. Acho que eu fiz umas 3 ou 4 reuniões com o advogado até fazer reunião com você. E aí a gente conseguiu uma solução em conjunto lá para ele. Muito obrigado, viu, Fabiano? Eu sei que longe, né? Vim de BH aqui. Você não veio só para isso, a gente aproveitou a sua vinda, né? Para um projeto de holding para um cliente nosso. E te agradeço demais, né? Eu falo que o recurso mais valioso que a gente tem é o tempo, e você tirou um pouquinho do teu tempo para poder discutir aqui com os nossos ouvintes, né? Com os clientes da Contabilitar e não clientes também que são ouvintes, para saber um pouquinho mais, levar um pouco de conteúdo, né? Sobre holding. Se apresenta aí, faz teu jabá, qual que é a sua empresa, da onde que você vem, qual a sua história, como é que você chegou nesse mundo empresarial. Fala um pouquinho de você aí, da sua atividade profissional para nós. Primeiro, obrigado, Felipe, pelo convite, obrigado aqui pela equipe técnica, por esse espaço que nós estamos aqui. E, Felipe, embora o tempo seja de fato bem mais escasso que a gente tem, e a gente já nasce com o tempo contado, então cada um de nós tem os dias contados para que a gente vai se extinguir. Isso é uma lógica curiosa, né? Todos nós individualmente estamos em extinção. Eu venho com muita alegria para cá, primeiro pela nossa amizade, pela oportunidade que você sempre me dá de conhecer pessoas incríveis, de fazer coisas incríveis, de estar mais próximo da Contabilitar, que é essa empresa indescritível, que também me surpreendeu muito. Me lembro do dia que a gente se conheceu, nós estávamos de noite, numa segunda-feira, você com a esposa grávida, na cozinha da sua casa, a gente fazendo uma reunião 9 horas da noite, na qual nós concluímos uma solução num curto espaço de tempo, porque a gente se alinhou em pensamento. Embora a gente entrou ali, naquela reunião, com uma ideia divergente, a gente convergiu rapidamente e conseguimos encontrar a melhor solução para o nosso cliente. E eu acho que é esse espírito que nos conduz. Por exemplo, quem me conhece sabe que todas as vezes que eu tenho que fazer uma viagem, que eu consiga ir e voltar, eu vou de moto. Então eu venho passeando. Então eu saí de Belo Horizonte 5 e pouco da manhã para estar aqui no horário que a gente havia combinado e vim passeando de moto. Isso para mim é uma forma que eu tenho, até te provoquei nesse sentido, porque sua moto está paradinha. A minha também estaria parada se eu não estivesse fazendo isso. Eu vou unir. E isso é utilizar melhor o tempo. Já que eu ia me deslocar, eu vou me deslocar no veículo que também me serve de prazer. E como é que começou a minha história com o holding, com essas questões de estruturação societária? Eu sou advogado há 20 anos. Eu me formei lá na Universidade Católica de Minas Gerais, na unidade de contagem. A turma que eu me formei é a segunda ou terceira turma, salvo engano, daquela unidade. E quando eu formei, como todo mundo, né, e agora? Porque o mercado era muito menor do que é hoje, há 20 anos, não parece que mudou tanto em 20 anos para quem está trabalhando há 20 anos. Mas eu te afirmo que mais da metade dos advogados que estão atuando hoje tem menos de 10 anos de formado. Eu não sei se você que está ouvindo, se o Felipe mesmo sabia dessa informação.
Então tem muita gente com ideias novas, com formas novas de trabalho, oxigenando esse mercado. E qual que é o limite de qualquer mercado? O próprio mercado é que vai dizer, ele vai se moldando, as pessoas vão se reinventando. E eu não fui para esse mercado de reorganização societária, eu prefiro até que a gente chame dessa forma. Porque holding é um nome comercial, um nome comum para algo que tem 420 anos dentro da forma com que a gente trabalha. Não, e hoje você pega o Instagram, começa a passar os stories, aparece para mim 500 propagandas de holding, curso holding total, curso holding não sei do que, faça holding, e o pessoal meio que tenta comercializar demais isso, né? É porque, na verdade, a gente precisa de pessoas. O melhor dos profissionais não é ninguém se ele não tiver cliente. Show. O mercado tem que comprar ele. É, exato. Então as pessoas hoje têm outros meios de fazer isso. Eu acho genial que as pessoas estejam fazendo isso, embora nós tenhamos pouquíssimos canais de venda online, porque o nosso trabalho é um trabalho muito forte de indicação. Eu e o nosso time fazemos isso há muitos e muitos anos, há mais de uma década. Então a gente começou a fazer sem essas ferramentas digitais. Então eu não consigo criticar aquilo que eu de fato não conheço. Eu acho que existe um mercado gigantesco no que diz respeito a isso. Eu caí nisso, posso dizer caí nisso, por uma necessidade dos meus clientes, Felipe. Porque eu fui instigado pelos meus clientes, eu tenho uma vasta carteira de clientes na área da construção civil. Eu fui presidente da Federação Nacional dos Construtores, eu sou ainda diretor jurídico, com muito orgulho, da Associação dos Construtores de Minas Gerais, sou membro do Conselho Jurídico, que chama Conjur, lá da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que trocou de presidente recente, é uma entidade de quase 100 anos, então eu aprendo muito com isso. E por que a construção me levou a essas estruturações societárias? Porque a boa parte das pessoas, Felipe, vai ter acesso a investimento com imóveis. E é um mercado que combina muito negócios, né? Combina. Eu tenho terreno, eu tenho uma construtora, eu tenho um investidor, Exato. eu junto, monto uma SCP, uma SPE, e Essas eles combinam siglas, muito isso. Essas siglas é que me levaram a estudar o direito societário. Entendi. Porque o cliente chegava com a seguinte situação, olha, eu tenho um lote e chegou um construtor, chegou um empreiteiro, vai vender imóvel na planta, e essas soluções não estão apenas no direito imobiliário. Que nesses 20 anos que é o Advol passou por diversas mudanças, lei do distrato, modificação na lei de incorporação, com o patrimônio de afetação, que são questões tributárias, que são questões cíveis, mas a relação investidor-imóvel, ela passa sempre pelo direito societário, e foi lá que eu encontrei a tal da holding. Eu digo tal da holding porque ela é uma das inúmeras soluções que o mercado societário, que o direito societário tem. Mas aí você falou uma coisa interessante, você falou assim, contador se metendo nessa área. Qual que é a área, então, que a gente vai abranger? A área não é direito. O direito é sempre um meio. Observe, o direito só é um fim para o advogado. Em Perfeito. toda outra área, eu preciso de algo para chegar em algo. Por exemplo, o direito vai fabricar um contrato, então tem um comprador e um vendedor e um contrato. Onde está o direito? Em que lado? No meio. Na mesma situação está a organização societária. Ela não é um fim. Entendi. Ela não é um fim. Então eu preciso sempre de bons contadores, de economistas, de administradores de empresa, e o direito vai simplesmente ser como se fosse uma liga, como se fosse um fermento, posso dizer dessa forma, que vai unir essas necessidades. E qual a necessidade que o que a gente vai continuar chamando de holding aqui, eu deixando claro que não é só isso. Qual a necessidade que esse tipo de estruturação vai atender? A preservação do patrimônio, a preservação da empresa. Eu pergunto para você, Felipe, você já ouviu falar de princípio da preservação da empresa? Eu sempre oriento os meus clientes a mudar a sua organização societária através de hold, através de ou busca de proteção patrimonial, ou às vezes em busca de uma economia tributária. Quem aluga imóvel na pessoa física, alugar na pessoa jurídica é diferente, e sempre nessa premissa, né? A continuidade dos negócios acima do sócio. E aí eu acho, uma opinião minha, mas eu acho que você hoje
tem sucesso na sua atividade profissional porque você desjuridicou o conceito e a fala sobre holding. Todo mundo que eu já fui conversar sobre holding levou... Não, é jurídico, é um contrato, né? É uma empresa, é um contrato social, mas você consegue explicar para o empresário, explicar para o contador, explicar para o gestor o uso e como organizar, reorganizar de uma forma clara, entendeu? Você parece não ser advogado. Quando você está discutindo e falando sobre holding, é nítido que você gosta muito desse assunto, mas você consegue transmitir essa informação e trazer uma clareza, né, num conceito extremamente complexo, com diversas partes envolvidas, sócio, diretor, financiamento, crédito, tributo, são conceitos diversos que você se preocupa com cada um desses detalhes e consegue dar uma solução nunca igual, não existe um projeto de holding igual para A ou para B, mas que traz aquela solução para aquela dor, né? Eu acho isso muito bacana. Quando eu falo que eu nunca encontrei ninguém, né, para discutir holding ou falar do jeito que você fala, eu acho que está muito nisso, né? Longe de me dizer que não tem uma pessoa que juridicamente não entende igual ou melhor que você nesse sentido, mas você consegue transmitir esse recado, você consegue se comunicar como holding como nunca vi, sabe? Eu acho que quando a gente encontra o propósito do que a gente vai fazer na vida, a gente faz mais fácil. Entendi. Eu trabalho 18 horas por dia. Hoje eu saí de casa às 5h30 da manhã e dificilmente eu vou conseguir dormir antes de 23. Uhum. Estarei trabalhando durante todo esse período, porque enquanto a gente não está em reunião, nós não estamos aqui nos dedicando a essa oportunidade que você está me dando de falar com seus clientes e também de falar com os clientes da W1. Deixo aqui meu abraço, depois a gente vai falar um pouquinho do que é essa empresa. Quando a gente começa a entender por que você faz o que você faz, as coisas começam a fluir, não no que diz respeito a volume. Aliás, é o contrário. Você vai ter mais volume. Então você vai ficar mais tempo fazendo aquilo, mas vai ser mais suave. Eu imagino que é isso que acontece com os atletas profissionais. Porque quando você vai jogar uma pelada, quando você vai fazer qualquer atividade, vai para academia, a pessoa que tem aquilo como um propósito que não é o propósito de vida dela, costuma ser maçante, ela vai fazer um pouco, vai sair, vai fazer por saúde, vai fazer por hábito. Mas a pessoa que consegue entender que aquele é o propósito de vida dela, ela vai se dedicar muito sem que aquilo seja maçante. É isso que aconteceu comigo. E aconteceu há muitos anos. Eu tive a oportunidade de conhecer estruturas de holding que eu não conhecia quando eu tive a oportunidade de fazer um mestrado lá na Milton Campos, em Belo Horizonte, que é uma faculdade antiga de direito, com muita tradição na cidade. Antiga não diz respeito a tanta idade, tá? Embora alguns de seus fundadores já nos deixaram, é uma entidade com muita respeitabilidade, com muito robustez, que sempre teve grandes juristas no seu quadro de professores. E eu tive alguns que inclusive são meus amigos até hoje. Aqui deixo meu abraço especial ao professor Jean Carlos, professor Vinícius, professor Catebe, os dois Catebe, pai e filho, que me deram uma oportunidade gigantesca de ter acesso a coisas que eu fui ter só lá. Não quer dizer que a gente tem que fazer mestrado para aprender as coisas, quer dizer que foi lá que eu tive acesso. Uhum. Então, eu fui entender isso, só que tem um detalhe. Embora eu seja advogado, seja inscrito na OAB, já fiz parte de muitas comissões da OAB, hoje não mais, mas eu entendo, Felipe, com uma questão muito interessante sobre esse aspecto, que o que aconteceu na minha vida? Eu conheço muito mais empresários do que advogados. A minha vida, eu tenho mais telefone de celular de contadores do que de advogados. Eu tenho mais celulares de gerentes de empresas do que de advogados. Sem menosprezar meus colegas, eu estou dizendo que a minha atividade foi me levando para isso. Então eu sempre tive muito mais contato com uma solução que eu consigo dar de forma imediata e eu posso afirmar isso. A solução que a gente dá dentro do direito empresarial consultivo, ligado à organização de empresas e patrimônios, que a gente está chamando aqui de holding, é uma solução que independe do Poder Judiciário em qualquer uma das esferas.
Então eu vou planejar junto com o cliente, junto com o contador do cliente, junto com a família do cliente, junto com os advogados das famílias dos clientes, uma solução que vai ser do tamanho dele. E com um detalhe muito importante. Enquanto vida e lucidez aquele cliente tiver, ele pode mudar. Concordo. Então, olha que coisa maravilhosa. E é muito mais simples. O cenário da vida dele muda, né? Exato. De acordo com o tempo. É muito mais simples do que mudar a configuração de um quarto de uma casa. Embora com consequências bem mais severas. Eu não estou simplificando o processo. Eu estou dizendo que depois que se decidiu, a gente consegue organizar isso de uma maneira muito simples. Muito simples. Então, por que eu consigo fazer isso? Eu tenho certeza. Porque eu sou um bom ouvinte nesse aspecto. Embora eu fale pra caramba, todo mundo me conhece, sabe? É um estilo meu. Eu consigo escutar quando o cliente me demonstra as necessidades dele e pela minha caixinha de ferramentas, eu vou achar as soluções dentro daquilo que o direito, junto com a contabilidade, junto com a economia, junto com a administração, vai me dar. E uma coisa, Felipe, que eu tenho certeza que me ajuda muito. Eu não quero interferir na administração dos meus clientes. Eu não sei fazer melhor do que eles o que eles fazem. Então, a solução, quando eu digo para você princípio da preservação da empresa, para quem é advogado, jurista, já ouviu falar disso. Ele é um princípio que está na legislação empresarial. Você já ouviu falar de princípio da preservação do patrimônio? Eu já te adianto, não existe esse princípio. Na verdade, o princípio que está expresso na nossa legislação civil, ele é o princípio de partilha do patrimônio, ou seja, de diminuição dele, concorda? Entendi. Cada vez que alguém morre, o seu sucessor vai receber um pedaço daquilo de forma individual. E por que é diferente? Você individualiza uma coisa, você fraciona fraciona. E cria partes individuais daquela... Você fraciona. E fracionar é empobrecer, e eu vou te dar uma impressão que eu tenho. Em alguns lugares que a gente conhece, por exemplo, aqui no sul de Minas, a ocupação do solo para as fazendas é mais antiga do que em diversos outros. Isso é óbvio, né? Sabe qual que é a consequência disso? Terras menores. Terras menores. Por quê? Porque os patriarcas vão morrendo e as fazendas vão se dividindo. Vários cases, né, que a gente tem aqui eu herdei a terra, meu irmão também, e aí criou fazendas separadas, diferentes. Depois um compra de um, não compra do outro, mas isso é fato. E você sabe qual que é o bem mais barato de ser comprado? O que o dono morreu. Sim. O que veio de herança. Porque você não consegue... O direito civil não tem solução para isso. Você só consegue dispor de um imóvel com unanimidade. Vamos imaginar um sujeito que tinha 2 filhos, que deixou um imóvel de 5 milhões de reais. Caso comum. Ah, tem pouca gente que tem 10 milhões. Tem pouca gente, mas não é incomum assim ao ponto do... Reduz, põe para 100 mil. Põe para 100 mil. 100 mil é mais comum. O sujeito morreu, tinha 2 filhos, 100 mil, um lote. Eu quero minha parte. Qual que é a parte dele? 50 mil. Não é 50 mil, é 50% de um lote. Ah, tá. Entendi. É 50% de um lote. Mas vale 100 mil. Ele consegue vender só 50% do lote? Não consegue vender só 50% do lote. Agora, o outro não quer vender. Eles vão brigar. Então aquilo já começa a partilhar também aquele sentimento que existia até enquanto a gente comia na casa da mamãe, comia na casa da vovó, visitava papai, porque o direito civil, eu não sei como funciona nos outros países, mas aqui ele necessariamente acaba em partilha. E de uma forma tão drástica que ela só caminha para a individualização após haver unanimidade. Aí que não é incomum. Os dois têm que topar para você poder realizar aquilo. E quando são 3? Você fala isso. E quando são os filhos de um deles? E quando são 5? Ah, mas como é que chega a 5? Quando um dos 2 morre, ele tem 2 filhos e uma esposa? Eu preciso te contar o que eu estou vivendo agora. Olha só. Mas antes... Olha a LGPD. Olha a LGPD. Mas antes, você falou um negócio muito interessante quando você fala que no teu celular você tem mais contatos de empresários do que advogados e tal. Eu sempre falo que quando o mercado compra a gente, ele está comprando a experiência da gente. Nós que trabalhamos, né, com terceirização de uma
fração de uma parte da empresa, que é a contabilidade da empresa, a gestão tributária da empresa, a gestão trabalhista da empresa. Quando o cliente me compra, ele poderia ter alguém lá dentro fazendo isso para ele. Por que ele escolhe terceirizar comigo? Porque ele sabe que a cada dia eu estou reunido com um empresário diferente, eu estou reunido com um advogado diferente, eu estou reunido com experiências diferentes. E essa miscelânea de experiências é que eu levo de know-how para o negócio dele. Exato. Então, quanto mais empresários você tem no teu celular, quanto mais empresários eu tenho no meu celular, são mais experiências que eu vivi, que eu transformei isso em solução e levei para a empresa. Então, o lado bom de você terceirizar alguma demanda, alguma coisa, além de você não ser especialista naquilo, mas você consegue ter uma pluri-experiência, vamos dizer assim, né? Uma quantidade, uma miscelânea de experiência naquilo que você leva. Exato. E ao contrário do patrimônio, que muitas vezes é só o que eu herdei, eu estou falando de patrimônio imobiliário, tá? Uhum. E aí tem características diferentes para se preservar cada tipo de patrimônio imobiliário, financeiro, societário, né, que são participações em empresas. Mas o patrimônio, ele tem um valor maior para aquele que adquire. Certo. Entendeu? A casa do meu pai tem mais valor para o meu pai do que para mim. Que Fato. é simples assim. A sua casa tem mais valor para você do que vai ter para o seu filho. Isso é normal. Porque você é quem está lutando para pagar, para fazer, para mobiliar, você que escolheu. Ele só herdou. Mas quando a gente fala de empresas, a empresa ela gera muito mais recurso do que o imóvel. Fato. Né? Proporcionalmente falando. Claro. Uma empresa pequena vai gerar aí 3, 4 mil de lucro mensal. Um imóvel para gerar 3, 4 mil de lucro, ele tem que ser um imóvel bem caro. E a função da empresa é essa, é gerar resultado. Do imóvel não. Exato, do imóvel não. Então, um imóvel alugado, ele vai gerar uma receita proporcionalmente bem menor do que a empresa do mesmo valor. Então, quando a gente traz esse conhecimento para a empresa, e eu já te falei que existe o princípio de preservação da empresa, mas esse princípio de preservação da empresa não se encaixa em qualquer modelo de empresa. Eu já te falei que não existe o princípio de preservação do patrimônio. Eu posso dizer até, é algo que me vem agora, que existe na nossa legislação um princípio de destruição do patrimônio. Entendi. A partir do instrumento da partilha. Entendi. Outra coisa importantíssima do direito civil é o seguinte... É uma ótica bem interessante e faz muito sentido. Faz. Me vem agora isso, eu nunca tinha pensado dessa forma. E é um princípio de destruição do patrimônio, porque se eu tinha um patrimônio com um dono, ou 2 donos, e ele vai passar para a fase seguinte dele, das propriedades dele, quando ele vai passar para a fase seguinte dele, e ele vai ser fatiado em termos de propriedade, sem que as pessoas possam deliberar por maioria. Entendi. Sem que as pessoas possam deliberar por quantificação. Porque é muito caro e complexo eu vender um pedaço da minha participação naquele lote de 100 mil. Eu só preciso de 10 mil. Aí eu vou acabar com o meu relacionamento com o meu irmão, porque os meus 10 mil ele está travando porque não quer vender. Não, deixa eu te contar o meu caso, então. Por favor. Quem sabe você não tem uma solução. Olha a LGPD. Não tem problema. É óbvio que meus avós não tiveram uma hold. Meu avô era caminhoneiro e minha avó dona de casa. Tiveram 5 filhos. Não é tão óbvio. O instrumento tem 420 anos. Vai. Mas por organização financeira, quantidade de patrimônios, não tinha. Perfeito. Mas o avô do meu avô era coronel antigo e tinha um patrimônio. E a mãe da minha avó era uma padeira, funcionária de padaria, mas que fez ali a casa dela. Tal. É uma região até boa aqui de Varginha, mas de casas antigas e tal. Isso ficou para as filhas da minha bisavó, seria. Uma delas era minha avó. Minha avó teve 5 filhos, minha madrinha faleceu nova e ficou 4. Dos 4 filhos, a minha mãe faleceu. Eu tô só fingindo que tô entendendo essa quantidade de gente, mas continua. Então, ou seja, você tinha uma unidade e uma casa, certo? Que dessa casa, se eu não me engano, são 4 filhos que herdaram. Desses 4 filhos, a minha mãe é 1/4 de um desses, certo? E minha mãe faleceu, tem eu e minha irmã.
Então eu sou dono, sei lá, de 13%, de 2%, não lembro agora o percentual dessa casa, certo? Perfeito. E essa casa está alugada sob a gestão de dessas pessoas da família e o locatário não pagou IPTU. E tem lá, acho que 4 ou 5 mil reais de IPTU parado. Guarda essa informação. Fui resolver o inventário da minha mãe. Para resolver o inventário da minha mãe, essa fração tem que constar no inventário. Perfeito. Beleza? Beleza. O inventário está travado por causa desse IPTU. Ou seja, eu, que tenho X parcela do patrimônio, que não tenho recurso nenhum, nenhuma renda desse patrimônio, não consigo girar o inventário da minha mãe para eu liberar as 2 casas que a minha mãe tinha, e uma delas está em processo de venda, sem eu pagar esse IPTU. Porque lá na declaração de TCMD e no fechamento do inventário, tem que ser declarado todos os bens. Perfeito, é obrigatório. Então eu preciso concluir o inventário de todos os bens. E eu não consigo concluir o inventário desse bem específico, ir lá na escritura e trocar o dono, porque ele está com uma pendência de IPTU, não tem SND e isso não consegue sair. É o Se princípio... isso tivesse talvez organizado numa road, eu teria uma facilidade para isso. Certeza, certeza. E por que a gente pode afirmar isso com absoluta certeza? Porque quem tem holding não tem imóveis. Tem uma empresa. Tem uma empresa. E ele tem ações. Ele tem Se for cotas uma SA. Uhum. ou ações. Ele vai ter uma estrutura patrimonial que poderá ser movimentada com muito mais facilidade do que ITBI e registro, Uhum. que é o necessário para movimentar imóveis. Uhum. Então, quando essa pessoa que tem uma holding vai passar por algo assim, outra coisa, eu consigo comprar uma cota, 2 cotas. E qual que é o custo de transferência disso? Alteração contratual. Que custa quanto? R$300. E fica pronto em quantos dias? Rapidinho. 2, 3. Aqui em Minas, é importante ressaltar que o tempo de juntas comerciais é diferente de estado para estado. É isso aí. Mas, aliás, gostaria aqui de deixar um elogio para a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, que é, sem dúvida, a melhor do Brasil. E aí estou deixando também um abraço para o Alex Barbosa, que foi meu chefe enquanto professor, dei aula por 10 anos numa universidade lá de Belo Horizonte, e ele era meu coordenador no curso de administração de empresas, onde eu dei aula por longo tempo. E o Alex foi um dos responsáveis pela implantação da Junta Digital. E eu vou dar minha mão à palmatória aqui, porque eu reclamei e fui contra 2 ações governamentais de maneira geral. Uma foi o certificado digital. Eu falava que a Receita Federal não tem a liberdade de obrigar um contribuinte a pagar por um certificado digital para ele utilizar um serviço dela. Queimei minha língua, né? E segundo, quando fechou a sede da junta comercial aqui, eu falei, isso não vai dar certo. Essa questão de junta comercial, digital, não ter atendimento presencial, a análise dos documentos, não vai dar certo. Queimei minha língua bonita. Pois é, na verdade a gente estava falando sobre isso um pouco mais cedo, antes da gente começar aqui. A gente é muito menos criativo do que um monte de gente, muito melhor do que a gente. É. Então funciona super bem. Mas voltando a falar dessa estrutura... Isso, e vamos talvez até organizar o bate-papo de uma forma mais didática. A gente sempre vê, e eu sempre aprendi dessa forma, que a gente tem algumas premissas quando a gente quer fazer um projeto de holding ou de reorganização societária. Usa-se muito a palavra blindagem, eu falo que blindagem é impossível, a palavra é proteção. Né? Exato, planejamento é o melhor. Isso. E aí você tem 2 caminhos, né? Você tem o caminho empresarial, que tem risco das 8 às 8, né? Risco constante, empreender é correr risco, Claro. Sair de casa é correr risco, dirigir, andar de moto é correr risco. E você tem de um outro lado o patrimônio. Então eu sempre utilizei como nomenclatura holding patrimonial e holding societária, vamos dizer assim, né? E sempre trabalhei com a premissa de descomunicar, vamos pensar assim, não comunicar patrimônio com risco e tento
toda vez que eu vou pensar em alguma coisa de reorganização societária, eu tento trazer essa premissa, né? De separar o risco do patrimônio, e o risco está sempre ligado à questão de sociedade societária. É isso mesmo? Felipe, o mercado é mais esperto, mais inteligente, mais criativo que a gente. Vai além disso. Hoje, as pessoas falam de holding para propriedade imaterial. Por exemplo, o sujeito que morre e deixa 3 milhões, 5 milhões de seguidores no Instagram, 10 milhões no YouTube, isso gera recurso. Isso não existia há muito pouco tempo. Então já tem gente falando de holding para propriedades imateriais. Olha. Trazendo direitos imateriais ali para dentro. Outras pessoas tratam de holding rural, específica para atividades rurais, porque a pessoa tem imóveis que ela usa, outras que não. Outras tratam de holding para determinados direitos que uma determinada família tem sobre determinado ativo. Por exemplo, tem gente que faz holding para receber um aluguel de um shopping, um pedaço do aluguel de um shopping. Então, naquele momento ali, aquele pedaço daquele patrimônio, as pessoas comunicam, o resto elas não querem comunicar. Então, eu penso que qualquer projeto que vai envolver uma reorganização patrimonial ou um planejamento societário, ele tem que ser analisado de fato, caso a caso, porque a gente não vai conseguir pensar na quantidade de caixinha que vai caber isso. Entendi. Então, eu te afirmo, existe o princípio da preservação da empresa. Então, se há uma premissa, o que eu quero preservar? Uma premissa, o que eu quero preservar? Então, a premissa não é tanto a separação. Entendi. Porque eu vou te dar um exemplo de algo que às vezes não faz sentido. Eu vou separar a sede da empresa, que é um imóvel valioso, da própria empresa. É comum que o cliente queira isso. Ou que eu induza o cliente a querer isso. Entendi. Então, em princípio, eu vou ter duas holdings, uma societária e outra patrimonial. Aí, porque eu não fiz a pergunta certa, ou porque eu não induzi o cliente de maneira correta, eu vou entender que todo financiamento da empresa, ele enfia o terreno lá dentro. Para que eu fiz duas? Entendi. Todo dia tem que dar esse imóvel em garantia. Para que eu fiz duas? Se ele separou e continuou dando em garantia, não resolveu. Não faz sentido. Na atividade rural, muitas vezes faz sentido, porque o sujeito pega o financiamento na pessoa física. Então, aquele financiamento tem seguro. Então, ele pega o financiamento na pessoa física, dá o imóvel em garantia. Então, se ele vier a falecer, o imóvel está garantido. E não compartilha dos riscos da atividade empresarial. Perfeito? Então, cada caso, de fato, vai ser um caso. Não dá para poder a gente simplificar algo que é do tamanho do patrimônio de uma pessoa. Que não é o patrimônio seu. É o patrimônio dela. Então, se eu quiser ficar encaixando em casinha, em caixinha, e é isso, você precisa disso e disso e disso, sem escutar o sujeito, eu vou limitar o sujeito àquilo que eu sou capaz de entender dele. Entendi. Como é que eu faço isso melhor? Pergunta. E aí está a individualização do projeto. Exato. Embora hoje, e você conhece o nosso trabalho, a gente tem um time dedicado a atender, a fazer o que nos dá velocidade no atendimento. Então a gente tem um time que só faz isso, que faz consulta em prefeitura, que faz consulta em junta comercial, que conversa com o cliente, que manda os relatórios, que faz os questionários para os acordos de sócios, que faz esse tipo de coisa. E, cara, isso também eu acho que é outro diferencial do trabalho de vocês. A gente entrega rápido. Outros trabalhos que eu tive, o consultor, que normalmente é advogado, ele monta o projeto, às vezes monta até o contrato, monta a ideia, mas aí quem manda para a junta, quem acompanha, é o contador. E sim, não estou reclamando disso não, eu sou remunerado por isso, né? Mas você entrega pronto. Né? Você faz, entrega pronto, o contrato social aberto, sei lá, SA constituída, tudo. Você tem essa parte administrativa de abertura, alteração e operacional. Eu acho que isso também é uma coisa que, se fosse uma dica que eu ia te dar, não perca isso, porque isso não sai na frente. Não perco não, e temos sempre vaga aberta para quem quiser trabalhar no nosso operacional, que graças a Deus tem crescido. Pode pegar o link aí embaixo aí e mandar o currículo. É importante que a gente deixe isso claro pelo seguinte. Primeiro, por que eu preciso ter um time dedicado? Porque a gente atende o Brasil inteiro. E agora eu vou pedir licença para falar um pouquinho da W1. O que é a W1? Fica à vontade, o espaço é seu. A W1
é uma empresa que tem 13 anos. Esse vídeo é gravado em agosto de 23, finalzinho de agosto de 23. Então hoje ela tem 13 anos e é uma empresa que hoje tem mais de 500 consultores. Eu não consigo te dar esse número exato porque a gente está espalhado em todo o Brasil, tá? Tem 18 escritórios presenciais. Hoje de manhã, e você estava atendendo junto com a gente atendeu um cliente do norte do Brasil, norte mesmo, não me lembro se é Roraima ou Rondônia, mas a gente tem uma atuação em nível nacional. Se eu não tiver um time dedicado, eu não consigo conversar com 5.000 prefeituras, mais de 5.000 prefeituras e 27 juntas comerciais. Eu não consigo, mais a do DF. Então a gente tem clientes hoje, e você está com a gente em boa parte deles, que vão demandar questões que, se eu não tiver um time dedicado para atendê-lo, não dá para um cliente que está com um problema de nota fiscal, que é urgente, que é um cliente comum da contabilidade, porque ele não conseguiu emitir uma nota fiscal ou está com dúvida na tributação, parar o meu trabalho. Porque o meu trabalho, quando o cliente contrata, por que eu tenho que entregar rápido? Lembra do princípio da preservação do patrimônio? Eu preciso de entregar rápido, porque não existe o princípio de preservação do patrimônio lá no direito civil, mas no direito empresarial tem. Então, quando eu tiro o patrimônio do sujeito e trago ele para o direito empresarial, Felipe, o que eu estou fazendo com ele? Eu estou trazendo o patrimônio dele para o princípio de preservação do patrimônio, que só existe dentro. Quer seja ele direitos imateriais, quer seja ele como do Instagram, quer seja ele direitos sobre recebíveis de safras agrícolas, sobre aluguéis, sobre imóveis, enfim. Cada um de nós vai ter aquilo que lhe é caro, aquilo que lhe é importante. Então, quando eu pego aquilo desse sujeito e trago para cá, a gente vai conseguir fazer o melhor para ele. Então, a W1 nos permite hoje estarmos no Brasil inteiro. Já atendemos alguns clientes no exterior, porque a W1 também tem consultores no exterior, tá? Aqui um abraço para o pessoal lá de Boston, que a gente já falou algumas vezes, que atendem brasileiros no exterior. E a gente tem soluções em offshore, que são empresas no exterior, que não é qualquer um que precisa, não é qualquer um que vai precisar de manter, mas lembra que eu te falei, a gente tem que entender a necessidade do cliente para entender o que lhe é caro, o que lhe é importante, o que ele vai preservar. Então, quando eu entendo que o cliente vai preservar, eu consigo levar a melhor solução para ele pela nossa experiência. Então, como já tem mais de uma década que a gente faz isso, tem mais de uma década que eu concluí o meu mestrado em Direito Societário. E lá eu tive bastante experiência com professores, já nomeei alguns aqui, e os que eu não nomeei é só um lapso, foram excelentes professores. Então, que eu tive condição de trazer isso. E lá na W1 a gente tem hoje um time de consultores espalhados em diversos lugares do Brasil. Nós vamos deixar o link aqui embaixo também, caso você queira acessar a gente através de algum deles, que fazem consultoria financeira, que fazem análise de perfil para ver exatamente o que você precisa de economizar, em qual fundo, em qual tipo de aplicação, no qual a holding é uma das dezenas, talvez centenas de soluções que são apresentadas. A W1 tem uma empresa, assim como ela tem a W1 Holdings, da qual eu participo, tem a W1 Capital, tem a seguradora que foi premiada, né, a corretora de seguros, perdão, que foi premiada pela XP como a melhor do Brasil. Olha que curioso. Então, é uma empresa que está em franco crescimento. Por quê? Porque nós somos ágeis em atender a necessidade do cliente. Nós não somos sócios do cliente. Então, Felipe, embora exista o argumento de economia tributária na sucessão, para que eu calcule a economia tributária na sucessão, eu tenho que, pelo menos de forma ficta, matar o cliente. Muitos dos que atuam nessa área vão buscar matar o cliente. Não estou falando do ponto de vista fático, é claro, mas ele simula o falecimento do cliente. E uma coisa que eu te afirmo, Felipe, nós temos conversado bastante sobre isso, aliás, parabenizo o excelente podcast que você fez aqui com o pessoal lá do Chabu, sobre a reforma tributária, excelente, sobre, de fato, um ponto de vista que eu nunca tinha visto, sobre a questão da dificuldade de se isentar produtos, porque não existe nada grátis. Como é que a gente vai levar isso para os nossos clientes? Como é que nós vamos levar? Sem escutar não dá.
Sem escutar não dá. Então eu vou deixar aqui embaixo o link para a gente poder acessar alguns dos nossos consultores, para a gente dar soluções. A solução é na escuta, a solução é na entrega, a solução é entender a sua necessidade patrimonial. E pela nossa experiência, volto a dizer, eu faço isso há muito tempo. E fiz muito por muito tempo. Aí aquela troca de experiência que eu te falei. Exato. E tem gente que está brincando com esse tipo de trabalho, e eu falo que é um trabalho muito sério. Eu contextualizo algumas situações. Por exemplo, você tem 3 filhos e tem uma esposa. Separou da esposa, casou de novo, teve mais um filho, sei lá, certo? Você tem um patrimônio de um primeiro relacionamento com aqueles filhos, um patrimônio do segundo relacionamento com aqueles filhos. Filho é tudo igual, não vai ter diferença. Mas a questão de ex-esposa, se você separar de novo, alguma coisa assim, influencia. Outra coisa também, você pode ter patrimônio antes do casamento, patrimônio depois do casamento, casou com comunhão parcial. Então, e você pode ter o patrimônio de herança, que é seu, independente do teu regime de casamento, Calma. ele pode ser não comunicado. Calma. Olha o construto que eu vou fazer. Quando você pega tudo isso e joga numa holding só, e talvez a criação dessa holding seja pós-casamento, você, se fizer de maneira errada, me corrija se eu estiver falando bobagem, você pode estar comunicando um patrimônio que não deveria ter comunicação. Além desse ponto que você tem completa razão, eu quero chamar a atenção para um ponto que poucas pessoas se atentam. Cônjuge, a pessoa com quem você é casado, ou equiparado a casado, que é mais sério ainda, não é? Porque, por que é mais sério? Depois eu vou explicar. Cônjuge necessariamente vai receber um pedaço do seu patrimônio. Mesmo que seja com separação. Mesmo que seja com separação total de bens. Poucas das pessoas sabem disso. Então, quem faz antecipação de legítima, que não é o nosso principal foco, o que é antecipação de legítima? É a tal da doação em vida. E eu não gosto de fazer isso. Eu também não, eu não vou matar ninguém. Falo, gente, deixa pronto, né? O planejamento. O planejamento, e na hora que você faltar, já tá rascunhado, já tá planejado. Você passar antes, você não sabe o futuro, né? Teu filho pode, sei lá, casar, pode casar com alguém que você não goste, Felipe, eu já atendi pode usar gente. droga, pode ser dependente. Você tá antecipando o negócio. Eu já atendi gente que teve que fazer o inventário do filho que morreu para devolver para ele os imóveis dele. Não tinha pensado nisso. Presta atenção, o filho morre. Aí tem gente que fala assim, mas então pode gravar com usufruto. O filho que não tem filho, né? Exato, o filho que não tem filho. E se tiver um filho e uma esposa, o não volta pro pai. E se tiver usufruto, usar e fruir não é dispor. Vou explicar. O usufruto tem limitações. O usufrutuário não pode vender. Sim, claro. Porque ele não é dono, ele só usa. E existe uma limitação no usufruto, que o usufruto, que é algo lá do direito civil, não é do direito empresarial, embora muitas vezes a gente use, o usufruto tem 2 causas de extinção: a morte ou a renúncia. E se o usufrutuário fica inválido, Felipe? Ele não morreu e não é capaz de renunciar. Exato. Putz. Eu vou fazer a pergunta de novo, porque agora caiu a ficha, né? Eu tenho um sujeito que doou o patrimônio para os filhos para não ter problema com o inventário. Detalhe, ele não teria problema com o inventário. Porque no caso dele ele só morria. E ele está só antecipando. Tá bem. Ele está antecipando o problema do inventário. Que não é dele. Concordo que o custo é o mesmo, se ele for doar o patrimônio. O custo é o mesmo. É o mesmo, ele está só antecipando. Cuidado com as maracutaia, o custo é o mesmo. É isso aí. Cuidado com as maracutaia, tá? Desde 2002, planejamento tributário... Desde 2002, planejamento tributário abusivo pode ser desconsiderado pelo fiscal. Show. Então, ou se faz direito ou não faça. Tem como obter economia fazendo direito. Tem como obter economia fazendo economia direito. É diferente de isenção. Obviamente. Show. Obviamente. Então, planejar é lícito. Tá? Sonegar, claro que não. Então, cuidado com planejamentos tributários que possam ser considerados abusivos. Tem muita gente fazendo coisas e mais coisas para não pagar um imposto que ele já não teria que pagar porque está vivo. E isso não é só em sucessão, não. Não é só em sucessão, claro. Pensei em trocentos casos aqui.
Mas olha só, Felipe, é muito comum que as pessoas falem assim, eu não quero deixar problema para meus filhos. Seus filhos terão outros problemas que não são herança. Não, e sabe o que eu falo? O povo fala assim, já falaram isso pra mim, mas é que eu quero deixar tudo pago. Deixa uma poupança. Deixa um dinheiro lá no banco, que na hora que você falecer, o dinheiro pro seu inventário tá lá. A poupança é inventariada, tá? Cuidado, não é excelente mas tá lá, você deixou o dinheiro não, mas você tem soluções, em forma de herança pra isso. Você tem o fundo de previdência, você tem seguro para fazer isso. Tá? De fato. Você tem a apólice de seguro, você tem previdência que faz exatamente isso. Perfeito. Que você falou. Vou deixar o dinheiro. Por quê? Se o usufrutuário, ou seja, o pai, vou exemplificar porque deve ter muita gente que não é do direito, não está acostumado com esses instrumentos que nós vamos citar aqui. Imagine que o pai doa para os filhos e reserva o usufruto. Então, caso o filho morra, ele pode reverter em favor dele. E se esse pai está inválido? O que é inválido? Caduco. Tá? É alguém que não pode responder por si. E eu te afirmo com muita segurança que vários de nós vão ficar inválidos. Por inúmeras situações. Eu não estou falando de invalidez física. Entendi. Eu não estou falando de impossibilidade motora. Não estou falando de cegueira, audição. Estou falando de impossibilidade intelectual. Alguns de nós vão ficar inválidos. Patrimônio de inválido é possível de mexer do ponto de vista técnico, mas é dificílimo. E eu não conheço, e se alguém puder nos ajudar aí, põe aí nos comentários aí, se sabe de alguém que ficou inválido, era usufrutuar e conseguiu movimentar o patrimônio. Porque ele não é dono, então nem com autorização judicial consegue se fazer nada, e ele não consegue renunciar porque ele não tem mais vontade. Entendi. Então, essa solução de doação com reserva de usufruto, quer seja de cotas sociais, quer seja de patrimônio, não é imune à invalidez. Fabiano, você tem solução de imunidade à invalidez? Claro que não, por isso que eu não uso esse instituto. Eu não sou mais inteligente que os legisladores. Eu não gosto desse instituto. Por causa dessa falha, tem até outras, mas não é tão técnico aqui o nosso objetivo. O que eu estou dizendo é que a gente buscando algo para agradar o cliente, eu não faço o que ele precisa. Então o cliente que vira para mim e fala assim, não quero deixar problema para meus filhos. Eu afirmo, você vai deixar problema para eles, porque a viver é ter problema. É, fato. Então, se a questão é financeira, vamos organizar. Se a questão é imóveis, vamos organizar. Vamos deixar mais suave? Vamos. E aí o que acontece quando ele deixa cotas ou ações de maneira adequada? Basta vender um bem da empresa. Isso. Se a empresa não é travada com o falecimento dele, ela está operacional, vende um bem da empresa e pronto, você tem o dinheiro para aquilo. E, cara, assim, é tão óbvio, mas precisa ser dito e precisa ser demonstrado como é óbvio. Eu tenho 10 imóveis, eu tenho 10 escrituras, eu tenho 10 registros, não é isso? Exato. Se eu comprei esses 10 imóveis ou integralizei numa empresa e eu faleci, não mudou o dono do imóvel, então eu não tenho 10 escrituras, eu não tenho 10 registros, porque mudou o dono da empresa que é dono daquele imóvel. Então, só isso já é uma facilidade que ter imóveis em nome de holding facilita num processo de inventário de sucessão. Nós já tivemos, no meu escritório de advocacia, casos de que a gente atendeu que o empresário morreu e a empresa não estava preparada para ser sucedida. Empresas com lucro, com faturamento e com patrimônio tiveram que fechar e tiveram várias ações trabalhistas. Porque ninguém consegue acessar a empresa que não está preparada para perder seu sócio, seu diretor. É possível preparar as empresas? Exceto o escritório de advocacia, que é uma súplica ao pessoal da OAB. Exceto o escritório de advocacia, qualquer tipo de empresa é passível de planejamento sucessório. Então, e planejamento sucessório é suceder a gestão e não necessariamente o dono. Exato. É suceder a gestão. No meu caso, meus filhos têm 5 e 8 anos. Exato. Separar a figura do dono da figura do gestor. Exato. Separar a figura do dono da figura do gestor. Então, o importante para a sociedade não é o dono, é a empresa. E a empresa precisa ter um gestor e não um dono. E aí, eu vou me lembrar, eu não me lembro quem falava disso. Tem um consultor famoso que fala disso. É deixar de ser eu presa para ser empresa. Porque se é eu presa, vai morrer comigo.
E aí eu vou deixar aqueles... Aí o cara fala assim, olha, não quero deixar problema para ninguém. Deixa para os funcionários, que não consegue acessar o fundo de garantia. Entendi. E assim, a gente às vezes fica preocupado com essa máxima no dia a dia, né? Vou usar o meu exemplo da contabilidade. Não sou só eu, não é só o Joel, não é só o Davidson. Tem toda uma equipe. Na falta de nós, a empresa, operacionalmente falando, vai rodar. Mas eu deixei o meu contrato social pronto para isso. Eu deixei a estrutura jurídica dela pronta. Se nós 3 juntos pegam um avião e morrem, e aí? Por favor, não andem juntos. O Joel fala que é o... não é segurança jurídica, não, é viajar junto, fere... esqueci agora. Ele fere compliance. Compliance. Ele brinca que nós 3 juntos, viajando, bater, devia estar pelo menos em carro separado. Mas é muito comum que os sócios que os sócios se obriguem entre si a não andarem juntos. É muito comum que isso aconteça. Então, eles podem se encontrar lá, mas vão em 3 veículos e 5 veículos. Mas o que eu estou querendo trazer é o seguinte, às vezes a gente fica preocupado com a operação no dia a dia, né? De não parar, de ter processos, de ter controle, mas esquece da questão societária, né? E você não resolve essa questão societária. É porque ela não é um problema hoje, ela é planejamento. Isso. É igual o seguro do seu carro. O dia que você precisou, já era. Um dia, um cliente falou assim comigo, Fabiano, eu tô achando que eu vou fazer holding mais pra frente. Eu falei com ele, abre a agenda. Ele falou assim, por quê? Eu falei assim, abre a agenda, marca aí. 2 meses antes de você ficar inválido ou morrer, você me liga que dá tempo. e se eu não tiver morto ou inválido também, porque o risco tá dos dois lados. É verdade. Porque qual que é a urgência de se fazer isso? É enquanto eu posso. Teve uma pandemia aí. Você conhece alguém que ficou inválido pela pandemia? Eu conheço gente que está com muita dificuldade. Inválido até que não, mas eu sei de caso. Eu conheço gente que ficou com dificuldade motora permanente. Eu conheço gente que até hoje está com alguma debilidade intelectual, embora capaz. E, infelizmente, conheci algumas pessoas que foram embora. Antecipou a senha de muita gente, né? Pois Porque a gente já nasce com uma senha, né? Você vai chegar no final... Às vezes você fura a fila e antecipa a senha. Pois e eu não gosto de pensar em pessoas enquanto números, porque aqueles que choraram pelos seus entes queridos eram um. Toda a vida importa. Claro. Não, eu estou querendo dizer o seguinte, que são percalços, são coisas que pode acontecer com qualquer um de nós, e citei a pandemia como um exemplo, mas pode ser um acidente de moto, pode ser qualquer coisa. Claro! E que você tem que estar preparado para isso. Claro! O seu dia está escrito. E se for morrer, volta a dizer, problema de quem ficou. E se você não morrer, sujeito? E se você não morrer e alguém precisar de te sustentar e pagar as contas dos seus filhos? E pagar as contas de sua casa? E pagar as prestações que você fez em nome da empresa? Que as suas, em pessoa física, possivelmente serão quitadas com eventual invalidez ou falecimento. E se você for parar numa cama? E se você for virar um vegetal? As pessoas vão ter que torcer para você morrer? Se você deixar as coisas preparadas, é só cuidar. Mas quem tem que fazer isso, esse senso de responsabilidade, é do detentor do patrimônio. Não existe, no direito civil, nada que preserve patrimônio. Não existe. E quando você fala em patrimônio mesmo, pensando nessa holding para reorganização e planejamento patrimonial, você tem que envolver todo mundo, né? Envolver você, a família, quem será os herdeiros. Deixar esse planejamento claro para o cara saber, quando você não estiver aqui, o que foi planejado e como foi documentado, a estratégia que foi montada. Lembrando que é uma foto. Né? É uma foto. Por quê? Porque eu posso mudá-la. Tá? Na medida em que as pessoas vão mudando as necessidades, então o meu planejamento sucessório seguramente vai ser alterado, se vida Deus me der, espero que dê, em razão dos meus filhos. Meus filhos são crianças hoje. Então, na medida em que eles crescerem, tiverem também seus negócios, sua vida própria, eu vou reorganizar a minha sucessão. Para hoje ela está ok. E o instrumento que permite isso não está no direito civil. Vou te dar um exemplo. O testamento é um instrumento do direito civil. Certo. Tá? O presidente da atual Comissão de Família da OAB, ele recomenda muito o testamento. Entendo vários os motivos. Tá? Mas ele não é um instrumento que vai se resolver por si só. Por quê?
Porque o testamento não é autoexequível, o juiz tem que validar. Entendi. E outra coisa, você falou que no planejamento a gente envolve os herdeiros. No testamento, se envolver os herdeiros, ele é inválido. Possivelmente inválido. Entendi. E outra coisa, a gente está vendo isso. Você pensa se o Gugu Liberato, creio que boa parte das pessoas que estão nos assistindo o conheceram, enquanto artista, claro, você acredita que ele tenha pago poucos honorários ou que o advogado que fez o testamento dele era um advogado ruim? De jeito nenhum. Não faço a menor ideia quem fez. Mas eu tenho certeza que ele era muito bem assessorado e buscou o Instituto de Direito Civil. Salvo engano, ele morreu em 2019. O Gugu faleceu em 2019, segundo o que a imprensa leu, o que já para mim já é uma falha no planejamento, porque a gente não deveria saber disso, isso é da família dele, e são dos herdeiros dele. Salvo engano, deixou R$1 bilhão em patrimônio a ser sucedido, a passar para os seus herdeiros. E por uma questão técnica, obviamente técnica, os seus herdeiros não acessaram o seu patrimônio até ontem. Não. R$1 bilhão. Esse dinheiro mal aplicado dá quanto por mês? 4 anos. 4 anos. Eu não sei como está a gestão desse patrimônio, não é da minha conta. Eu estou dizendo que o herdeiro não acessou. Aqueles a quem o Gugu escreveu que gostaria que chegassem, não chegou. E tem um detalhe importantíssimo nessa história. Ele não está aqui para dizer como é que vai ser gerido o patrimônio dele. Não dá mais tempo. Eu brinco que defunto não tem vontade. Exato. Exato. Existe um negócio que a gente... no direito a gente fala muito de vontade do legislador. Como se o poder legislativo pudesse expressar sua vontade no momento da lei, além daquilo que está de fato escrito. Não, é o que está escrito e pronto. Então, vamos ou não, o Gugu feriu ou não a legislação? Essa é a discussão. Ele deixou alguém que era obrigatório ficar dentro ou fora. Num planejamento sucessório adequado, a briga vai ficar naquele pedaço, eventualmente, que pode ser o sujeito ter um filho que ele desconhece, é uma relação que a família desconhece, né? Que é aquilo que eu te falei, o equiparado a casamento. Tá? Meu amigo Felipe Gontijo escreveu recentemente uma dissertação de mestrado na qual ele conseguiu concluir que todos os direitos e deveres do matrimônio conjugal, o casamento civil, são iguais aos da relação não formalizada, que é a união estável. Ele afirmou isso no trabalho dele, brilhante. E eu digo a você, por mais bonito que isso seja, e os direitos de terceiros? Então, se o pai que morava com uma senhora ou com um senhor, não interessa. Aquela pessoa que ele amava no momento do seu falecimento vai ter que brigar com os herdeiros por falta de planejamento. Entendi. Tá me entendendo? Então, quando a gente consegue envolver no planejamento sucessório, sim, a gente consegue, utilizando empresas, a gente consegue envolver sem nenhum risco de invalidar, porque não se trata de testamento. Não é que a gente não vai usar o testamento, eu estou dizendo que ele não é a solução para tudo, ele não é a grande solução. Tá? Dentro do planejamento sucessório, dentro das empresas, a gente consegue pensar as melhores soluções também do direito civil. Às vezes o usufruto, às vezes o testamento, às vezes a antecipação de legítima. Eu estou dizendo que cada um, como você bem já disse, vai ter uma solução diferente. E no direito empresarial cabem todas. Vou te fazer uma pergunta diferente. Eu já vi alguns casos, algumas justificativas para não organizar o seu patrimônio em forma de holding. Essa justificativa. Não, eu tenho 2 casas, eu quero que uma casa fica para um filho, daquele endereço X, e a outra para outro filho, daquele endereço Y. Quando você junta essas 2 casas numa empresa, você não tem como separar qual casa que é de cada. É o patrimônio compartilhado. A justificativa para eu particularmente não gosto dessa ideia de deixar um patrimônio para cada filho, porque se os 2 são donos, você preserva o patrimônio, né? O cara não tem autonomia naquele patrimônio. Você já deve ter ouvido isso. Já ouvi muitas vezes. Tem solução para isso no projeto de holding? No projeto de holding tem soluções para isso. Primeiro que a empresa pode deixar usufruto para o sujeito. Entendi. De uso, né? De uso. De uso, de aluguel.
E outra coisa, Felipe, por que a gente não pode... Isso eu convenço facilmente os clientes a não destinarem determinados imóveis. Porque no mesmo prédio... O valor é diferente. O valor dos imóveis é diferente. Sol da tarde, sol da manhã. Cobertura, área privativa. Não, uma cobertura, área privativa eu vejo, tá? Andar alto, andar baixo. Outra coisa. Eu vou te dar um outro justificativo também, às vezes. Às vezes eu tenho uma área rural e eu tenho 3 filhos. Um toca o empreendimento rural e o outro é médico. Entendeu? É natural de que o pai tente canalizar os bens rurais para o filho rural e os bens não rurais para o filho médico. Independente, e às vezes ele faz uma equalização de patrimônio. Se ele fizer uma equalização de patrimônio hoje, quando ele morrer, ela vai estar diferente. Concordo. Isso é muito fácil de entender. Concordo. Muito, muito fácil de entender. Porque a valorização dos imóveis não é linear em nenhum lugar do planeta. 2 casas em 2 bairros diferentes, em ruas diferentes, uma do lado da outra, elas vão ter valorizações diferentes. Então, imóveis diferentes, tipos de imóveis diferentes. Antigamente você falava assim... Eu ia dar uma solução, você ia desconstruir a minha solução. Mas... Eu ia colocar um imóvel em cada empresa e dar uma empresa para cada um. Mas isso você ia referir a legítima. Pois é, tem razão. A legítima, para quem desconhece, é o que eu sou obrigado a não destinar por vontade própria e ter que ser destinado conforme a lei. No planejamento societário, pouco importa para quem eu vou destinar no que diz respeito a ferir ou não. Eu posso ir até o limite da legítima porque eu estou dando algo que é intangível, que são ações. E que representam, ou cotas, que representam um patrimônio físico. Entendi. Então, a solução que eu daria para esse caso era deixar o usufruto para cada um. Boa ideia. E a propriedade nos 2. Sem ferir a legítima. E outra coisa, eles teriam completa liberdade para dispor do imóvel. Se ele quer alugar, quiser... Se ele quer alugar, se ele quer vender. Eu poderia fazer um acordo com eles dentro dos institutos do direito societário, do direito empresarial, de forma que um poderia receber o patrimônio dele dentro da empresa vendendo um dos imóveis. Qualquer dos 2, porque às vezes o que tem necessidade amanhã não é o que tem necessidade hoje. Entendi. Então, muitas vezes o pai privilegia um filho hoje, que amanhã não vai estar com problema nenhum, que ele vai superar, e o outro filho que hoje é rico, amanhã tem um problema enorme e que vai precisar dispor de um patrimônio que está no nome do irmão. Fora a valorização. Vou te dar um exemplo do rural que é facílimo de entender, sobretudo aqui no sul de Minas, que a gente está numa região muito próspera, também com origens fortes no agro. Embora hoje a gente industrializou bastante aqui a região, mas a grande origem daqui é o café. Hoje se planta de tudo aqui no sul de Minas, mas o café ainda é muito forte. A maior agropecuária, a maior distribuidora cooperativa de café do planeta fica aqui pertinho. De onde estamos, inclusive. Então, o que acontece? Antigamente, terra que tinha valor era que tinha muita água. Veio o Código Florestal. Você tem que afastar X metros da água para poder fazer isso. Depois fizeram mudança no Código Florestal. Você tem que ficar mais longe ainda da água. Hoje você não consegue pagar pela água o valor da terra. Entendi. Hoje a fazenda de 1.000 hectares, que tem 200 hectares de água, um lago, não tem um lago de 200 hectares, tá bom, mas tem um rio dentro dela, ela vai valer como uma fazenda de 800 hectares. Entendi. Entende o que eu estou dizendo? Não vale nada a área. Aí quando o sujeito colocou isso lá nos anos 80, achando que tinha deixado um filho com a fazenda de 1.000 hectares, Entendi. ele deixou esse filho com a fazenda de 800, ou menos, porque ele vai ter reserva legal. Então, as mudanças legislativas de mercado, o café é muito bom para topo de morro, a soja não, porque a soja precisa de máquina. Entendi. Então, não se plantava soja no sul de Minas há 20 anos. Hoje está lotado de soja. Então, o grão que não é o café, a máquina precisa de andar. O café pode ser no morro. Então, você tem coisas que é impossível a genialidade de um indivíduo ver no futuro. E o direito societário está preparadíssimo para isso. Porque eu vou trabalhar com gestão e não com o patrimônio específico. Entendi. No meio do processo, ao invés de eu doar minha fazenda para meus filhos, pode ser que eu venda ela. Eu venda, compro um prédio na cidade, aluga, não tem nenhum filho fazendeiro, por exemplo. Ao invés de eu antecipar a legítima, eu deixo a fazenda líquida. O que é líquida? Em possibilidade de venda jurídica. Por mim ou por um herdeiro. Eu posso colocar no planejamento sucessório que se eu ficar inválido, os outros
sócios da empresa são obrigados, porque eles assinaram isso, a vender para cuidar de mim. Então, o patrimônio, sem juiz, sem nada. Entendi. Então, se o pai tem uma preocupação com determinado filho, ele pode deixar isso convencionado, vamos dizer assim. Pode, e pode ter cláusulas que limitem isso. Entendi. De forma a não prejudicar os outros. Porque planejar a sucessão... Tem muito mais instrumento do que mais. sem ser numa hold. Muitos mais. Não tem uma única solução. Como eu te falei, não tem um único tipo de holding. Vamos pensar naquilo que lhe é caro. Aquilo que você quer preservar. No hoje. Vamos imaginar que o sujeito quer uma fazenda porque ela foi do meu pai, eu quero preservá-la, eu comprei dos meus irmãos. Ok. Aí amanhã aquilo não faz mais sentido. Para que eu travei aquilo? Aí eu doei para meus filhos, eu vou ter que convencer meus filhos a vender um negócio que eles gostam e eu estou precisando do dinheiro. Sabe, a gente não pode lidar com a vida com instrumentos fotográficos. Tá? Porque se tudo der certo, vai ser um filme. A legislação tributária vai ser um filme. As alíquotas vão ser um filme. A legislação civil vai ser um filme. Poxa, há 20 anos, se a pessoa não tinha um papel, ela não era casada. Hoje, não interessa o papel, interessa o fato. Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou dizendo que é muito mais difícil você cravar que não tem mais ninguém envolvido naquela relação. Entendi. Entendeu? O sujeito é casado, tá bom, papel. E o outro? Não sei. Outra coisa, não se admitia... Ainda mais com união estável aí, você vai em união qualquer estável, faz... casamento entre pessoas... união estável entre pessoas do mesmo sexo. Por que isso gera complicações sucessórias fora do direito empresarial? Porque dentro do direito empresarial cabe tudo isso. Fora do direito empresarial não cabe porque eu não estou planejando apenas a sucessão. Eu estou planejando a fotografia. Entendi. Eu estou antecipando herança. Aí eu estou ferindo direitos. Direito do cônjuge, do equivalente a cônjuge. O sujeito ficou viúvo e vai ter união estável com outro homem. Qual o problema disso? Isso não é da minha conta. Eu estou dizendo que no direito civil, isso vai dar um problema enorme quando esse cara for sucedido. Entendi. No direito empresarial, aquele problema é do tamanho apenas da sucessão e não do tamanho do patrimônio. Entendi. Tá me entendendo? O patrimônio vai continuar sendo gerido porque ele pertence a uma empresa, por maioria. Então um herdeiro... É o caso do Gugu. Exato! Já poderia estar rentabilizando o patrimônio, utilizando ele de uma forma... A discussão não é só... Enquanto discute a Exato! questão. Se todo o patrimônio do Gugu tivesse sido preservado em estruturas empresariais, a discussão seria apenas na parte de quem está discutindo, e não no todo, como é hoje. Entendi. E ela é no todo porque ele usou o instrumento de testamento, e não no instrumento de planejamento. Dava para unir os dois? Dá para ter testamento e holding? Dá. É o que eu estou te falando, as soluções são infinitas. São muito maiores até do que a minha capacidade de pensar. Porque às vezes o cliente chega com um problema que eu vou aprender para resolver o problema dele. É assim que eu cresço. Entendi. Nós já fizemos mais de 250 trabalhos de planejamento sucessórios. É isso que nos dá a segurança de saber que se eu não sei, eu sei aonde buscar a sua solução. Então, é muito importante que a gente entenda esses instrumentos como algo complementares, eles não vão se excluir. Mas, eu te afirmo, só no direito civil há um princípio de destruição do patrimônio. Essa discussão é facinho de entender. O sujeito está lá, não sabia que tinha 2 filhos, um filho, ou qualquer outra coisa, ou o filho dele que morreu, deixou um filho que ele não sabia que era neto. Esse tipo de discussão no direito civil trava o todo. É o meu caso. Trava o todo, exatamente o seu caso. Trava o todo. Porque enquanto não se resolver o todo, não se há parte. Entendi. É a unidade dos bens de quem morreu. E vai ficar assim. Quem não conhece o inventário de 10, 15 anos? Pois é. Quem não conhece? Porque não consegue-se unanimidade. Quem concedia essa unanimidade morreu. O pai morreu e dizia, não, meu filho X é que cuida disso. Meu filho Y é que cuida daquilo. Só que as coisas vão mudando e, olha, eu acho que hoje esse imóvel vale o tanto da empresa. Aí, ou o imóvel abre um shopping do lado e ele fica super valorizado, ou a empresa triplica o faturamento e ela fica super valorizada.
Quem vai ter a bola de cristal para fazer isso? Não, e outra, valorar a empresa, eu acho que tem critérios também, né? Você vai fazer um inventário, é um critério de avaliação da empresa. Você vai vender empresa de mercado, é outro critério. Você vai ver... Não, nem brinca com isso. Você vai ver o que os sócios convencionaram entre eles numa venda de cota, é outro critério. Claro. Você vê o que os sócios convencionaram no falecimento, é outro critério. E aí isso pode trazer complexidade, mas pode trazer oportunidades. Claro. Você pode usar um instituto desse para valorizar alguma coisa de forma diferente. Se você não travou a liquidez, ou seja, se você não impediu a venda de nada, ou seja, se a sucessão, se a briga é sobre ações de uma empresa, isso vai ser fluido. Entendi. Eu vou dar um exemplo, tá? Que em Minas Gerais todo mundo já ouviu falar. Tinha um sujeito que era possivelmente o cara mais rico que já viveu em Minas. Eu estou falando do que a gente conhece de jornais, tá? Ele deixou uma holding. Só que tem um detalhe. Ele não deixou patrimônio nenhum. Todo o patrimônio dele, omitindo todos os herdeiros. Esse senhor chamava Antônio Luciano, tá? Ele tinha mais de 30 filhos. E apenas 3 filhos tinham patrimônio porque a mãe deles morreu primeiro. Entendi. Então eles herdaram e Antônio Luciano morreu sem nada. Todo o patrimônio dele estava dentro de uma holding. Sabe qual que é a consequência disso? A gente ouve dizer que os herdeiros brigam até hoje. Salvo engano, tem mais de 2 ou 3 décadas que ele faleceu. Todo o patrimônio dentro da holding. O que estava impedido de ser vendido? Nada. A briga é sobre ações e não sobre imóveis. Entendi. A briga é sobre ações e não sobre empresas. A briga é sobre ações e não sobre gestão. Porque de forma indubitável, ou seja, sem dúvida nenhuma, os 3 que já estavam lá mandam mais que os outros. Os outros, porque a mãe deles morreu antes, os outros vão se acomodando ali dentro. Então não interessa se são 30, 200. É porque a premissa é da continuidade da empresa. Exato! Eu estou falando de uma empresa que possivelmente foi criada na década de 60. Ela não foi criada com princípio sucessório. Se fosse, não tinha as brigas. Ela foi criada para preservar os negócios. Então, os negócios que estavam dentro dali, senão estava todo mundo pobre. E a gente sabe que os herdeiros desse sujeito, que era um sujeito muito rico, receberam um bom patrimônio. Né? Então, se alguém tiver dúvida aí, busca aí na internet. Inclusive rendimento desse patrimônio. Inclusive rendimento. E liquidez. Boa parte do patrimônio da empresa foi movimentado. Aliás, tudo que a empresa quis movimentar, ela movimentou. Porque a briga não é sobre o patrimônio da empresa, é sobre o patrimônio do patriarca dentro da empresa. Entendi. Então, todo o patrimônio está líquido. Tudo está gerando recurso, está sendo distribuído, enfim, eu não conheço o caso em concreto. Eu sei que é um caso icônico que a gente pode trazer para cá pela publicidade que ele tem. Não estou ferindo nenhum direito, porque não advogo, não tem nada a ver com isso. Eu estou só mostrando a importância de suceder em SA. Entendi. E aí em limitada, em holding. Não, mas aí quero puxar esse gancho. Eu gosto de ouvir o entusiasmo que você fala da SA. E o tanto que você defende esse tipo societário. E, inclusive, até uma analogia que você fez de união estável e casamento entre SA e limitada, eu achei sensacional. Queria que você falasse um pouquinho disso para nós. Por que você é um amante da SA e um desamante da limitada, se é assim que eu posso dizer. Eu sou casado com a SA. Porque a gente tem aquela expectativa de que SA é a empresa que fez IPO, é a empresa que está vendendo ações na bolsa, é a empresa de capital aberto, e não é assim, né? Felipe, a gente tem um desconhecimento sobre o Instituto. E quem desconhece teme. É assim a criança no escuro, não é? Meus filhos estão numa fase agora que a mais velha está com medo do escuro, o mais novo não quer entrar no escuro. Ele não tinha medo. Esses dias eu deixei ele, a gente mora numa casa de 2 andares, eu deixei ele embaixo e subi a escada e ele ficou chorando. Você me deixou aqui embaixo no escuro. Nem estava escuro, mas enfim. Eu falei, mas não está escuro, filho. Aí ele falou assim, mas eu estou vendo o escuro ali. Então, o desconhecido traz temor. A SA é o instrumento perfeito do direito empresarial. Por quê? Porque tem 400 anos que ele existe. A SA não foi inventada por nós, a gente só trabalha com ele. Então, na maioria das vezes, não posso afirmar que serão todos os casos, a SA vai caber para efeito do planejamento. Tá?
Por que é isso? Ela tem custos diferentes? Poucos. Ela tem demonstrações contábeis diferentes? Tem, você sabe disso. Mas não é nada que impede de se fazer um planejamento, os custos não são tão relevantes assim, para que a gente não considere a possibilidade de uma SA no planejamento. Porque a SA é o instrumento perfeito. Quando você fala da analogia, eu já falei que os direitos de quem vive em união estável são iguais aos de quem vive no casamento. São iguais. Só que o de quem vive no casamento são auto-aplicáveis. Entendi. Quem não vive quem vive na união estável tem que provar que vive na união estável. Exato. Quem vai ter que provar isso. A estrutura da sociedade limitada não é 100% preparada para a estrutura sucessória, porque ela é contratual, ela é pactual, ela é fotografia. Tá? Ela é uma fotografia. A SA é um filme. Os acionistas são anônimos por definição do Instituto, não tem nada de rolo, tá? Não tem nada de maracutaia. Se você for na Petrobras, a Petrobras não sabe quem são os acionistas dela. Eu uso esse exemplo. Não sabe. E o nome, né? Sociedade Anônima. A sociedade, os donos são anônimos. São. Não são divulgados, não Isso. precisam ser divulgados, ninguém sabe. E tem várias situações. Por exemplo, a responsabilização. Isso para negócios, então, é fantástico. Para holding tem características. Para negócio é fantástico, porque a responsabilidade do dono de uma sociedade limitada é muito mais fácil de ser atribuída porque eu sei quem é o dono, mediante uma mera expedição de certidão no contrato social. Aqui em Minas custa uns R$14, muda um pouquinho de estado para estado. Pagou de manhã, de tarde, você tem um contrato social com o endereço dos sócios, quem são sócios, todos. O percentual na limitada só importa para os sócios. Tem gente que fala assim, como é que eu paguei tudo? É porque eles são solidariamente responsáveis. Entre si. Então, o meu percentual vai valer contra os meus sócios e não com quem a empresa contratar. E isso desprotege o patrimônio do sócio, né? E é outra conversa. É outra conversa no que diz respeito que nós vamos precisar de mais de 2 horas para falar disso. Porque, de fato, a gente tem instrumentos no Brasil que não pegaram. Não pegaram. Vou te dar um exemplo simples de um que pegou. 2 que pegaram. 2. Lei seca. Que dia que foi permitido beber e dirigir? Pois é. Que dia que todo mundo podia chapar a cara e sair dirigindo? Era costume, não permissão. Exato, a legislação nunca permitiu. Então, um endurecimento da legislação e da fiscalização fez com que a lei pegasse. Outra coisa, eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar, ou algum aqui, mas nos países latinos as pessoas fumam muito. Fumam em lugares fechados, em restaurantes. Até quem fuma se incomoda. Entendi. Eu não fumo, mas até quem fuma se incomoda. Porque é muito comum, a pessoa vai no metrô e tal, mesmo tendo as plaquinhas, não fume aqui. Você não viu ninguém ser fechado ou multado quando a legislação antifumo pegou no Brasil. Entendi. Ela pegou. E uma legislação que não pegou no Brasil foi a legislação que trabalha a proteção do empresário em sociedade limitada. Ela não pegou. Entendi. Não pegou. Está escrito lá, mas não pegou. Porque o princípio da continuidade da empresa, que serve para limitada, serve para SA, a lei de liberdade econômica, a alteração no artigo 50 do Código Civil... Não, aí fala que o trabalhista e o tributário não entra nesse quesito. Aí tem uma série de questões que vai... Então, não pegou. Concordo. Então, vou defender um descaracterizar a pessoa jurídica, tem essa opção. A confusão patrimonial. Exato, a confusão, que são o artigo 50 do Código Civil, que teve mais incisos lá na lei de liberdade econômica que foram colocados lá, não pegou. Não pegou ainda, ou não pegará, não sei. Eu estou dizendo que hoje não é seguro usar a lei de liberdade econômica e o artigo 50 do Código Civil para se defender de uma execução. Quer seja trabalhista, quer seja fiscal, é muitas vezes cível. Entendi. Por quê? Porque eu consigo ver. E existe um princípio jurídico que está em todas as lides e toda a legislação, que ninguém nunca escreveu sobre ele, eu também não escreverei, que é o princípio jurídico da inveja. Então, aquilo que eu vejo, eu vou buscar. Entendi. Princípio jurídico da inveja. Está em toda a legislação tributária. Quanto mais você ganha, mais você paga. Isso é inveja. Entendi. Entendeu? Quero lascar quem tá rico. Isso é inveja. Quero imposto pros ricos. Ao invés de eu querer ficar rico, eu quero imposto pros ricos. Isso é inveja. Entendi. Dificulta os ricos. Isso é inveja. Então, é simplesmente porque você não é rico. Então, se alguém... Eu prefiro almejar ficar rico. Eu concordo.
Então, esse princípio, e é uma brincadeira, por favor, não se ofendam, e principalmente os invejosos, esse princípio impede as pessoas de verem lado bom em determinadas coisas. Vou te dar um exemplo. A empresa tem que continuar. Se ela me deve, eu prefiro que ela quebre. Eu tinha que torcer para ela continuar, para ela ter capacidade financeira para me pagar. Exato. Entendi. Então, esse princípio de preservação da empresa, que está lá na excelente Lei de Liberdade Econômica, que trouxe um monte de coisa excelente para o direito, ele precisa de ser incutido devagarzinho, na medida em que a gente der importância à preservação da empresa. E quando eu trago patrimônio para dentro dela, muitas vezes, Felipe, nós não vamos ver o sucesso dos trabalhos que nós estamos fazendo, porque nós vamos morrer antes. Muitas vezes, as empresas que nós estamos fazendo vão durar décadas, centenas de anos. Por quê? Porque nós estamos fazendo coisas para preservar o patrimônio dentro dos princípios empresariais. Ninguém que você conhece, tá, vai fazer 120 anos. Vai fazer. Ninguém. E tem várias empresas com mais do que isso. Perfeito. A empresa foi feita para ser preservada. E o nosso trabalho é deixar na empresa o risco empresarial. O risco de vender e não receber. O risco de ter uma legislação que impeça ela de funcionar, o risco dela ter uma má gestão, o risco dela ser roubada, mas o risco de ter um sócio que não consegue gerir e a empresa parar por conta daquilo, quer seja porque ele morreu, quer seja porque ele ficou inválido, esse risco a gente consegue preservar a empresa através dos institutos que a gente usa. Eu vou te dar uma outra situação que é rotineiro no meio empresarial. Vou trazer a minha realidade. Nós estamos lá na Contabilitar, sou eu, Joel e Davidson hoje os proprietários e, consequentemente, o dos gestores, o que não precisava ser, tá? Beleza. O Joel tem 3 filhos, eu tenho um filho agora, o Davidson, outubro, novembro, no máximo, o Telzinho nasce, e aí de 3 gerações, de 3 pessoas, graças ao Joel, isso vai para 5. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto eu tive com sua esposa agora há pouco, ela tem expectativas. Ela tem expectativas. Beleza, mas vamos imaginar que eu tenha mais um e o Davidson mais um. Então você está falando de 3 para 2, 4. Sim. Estou falando de 7. Beleza. São 7 que talvez não serão contadores ou não... Ou se forem, né? Eu entendo que para admitirem eles na contabilidade, não basta ser meu filho. Você usou uma palavra hoje, uma frase hoje maravilhosa. No meu concorrente, esse cara está rendendo? Ele estaria rendendo lá no meu concorrente como gestor? Estaria, então eu vou trazer ele para cá. Se ele não estaria lá, por que eu vou trazer ele para cá? Mas eles são donos, né? Ou serão donos, exceto no escritório de advocacia, né? Mas... Por favor, OAB! Por favor, OAB! Mas como tratar isso? Né? Eu falo que nós falamos muito de holding patrimonial, de patrimônio, proteção de patrimônio e etc. Agora eu estou jogando o lado do assunto holding para proteção empresarial. E a empresa, em termos sucessórios, tem diversos riscos, diversas ameaças, vamos dizer assim. Muitas. A gente fez por um tempo a contabilidade de uma empresa que ela tinha 7 sócios, se fundiu com uma outra empresa da mesma atividade de Varginha e se transformou ela, se eu não me engano, 14 sócios. Esses sócios já faleceram, cada um tem, imagina 14 com 2 filhos cada um. Olha o tamanho da cadeira da assembleia dessa empresa, né? Como que eu consigo diminuir a participação da família? Então, por exemplo, como que eu vou fazer com que na Contabilitar a decisão do Felipe continua sendo decisão de um só, por mais que o Felipe tenha 7 herdeiros? Isso é simples. Na verdade, o patrimônio não aumenta na medida que você morre. Perfeito. Então, o patrimônio que você vai deixar é a sua participação dentro da Contabilitar e dentro das empresas que você participará. Até lá. Esperamos que demore muito tempo, claro. Aliás, todos vocês vivam muito, né? Bebam água, tomam sol no horário certo, né? Vitaminas, enfim. Vamos preservar também a saúde, porque nós estamos falando de preservação de patrimônio, lembremos de preservar a saúde. Esses vídeos vão para o YouTube, para o Spotify, tem um monte de dicas importantes aí, não desperdice seu tempo só vendo bobagem. Vamos preservar a saúde. Mas o que acontece? Dentro desse aspecto, o direito empresarial
pelo princípio de preservação da empresa, ele tem um monte de coisa. Só uma pergunta antes. Dá para fazer isso com limitada? É mais capenga, tá? Eu digo, voltando à analogia que eu nem expliquei. O casamento e a união estável. A união estável pode ser que precise ser reconhecida perante um juiz. Então, ela não é exatamente o casamento, porque ela só vai ter os mesmos direitos depois de um reconhecimento. E a frase que você usou e eu uso de vez em quando é união estável é remendo. É remendo. Porque o trabalho que dá para fazer união estável, dá para casar. Assim, para formalizar, Perfeito, dá para casar. Então, ainda mais hoje, que as pessoas podem se casar com pessoas do mesma orientação sexual. Isso, Não, e casar você ainda faz uma festa, faz uma comemoração, ganha uma moral com a patroa. Casa que é melhor. Eu já casei um monte de gente sem nenhuma razão religiosa ou de festividades. Entendi. Aliás, vários dos que se casaram porque eu incentivei nem me convidaram. Pra você ver. Você conhece 2. Aí, tá? Você sabe quem são. Mas, enfim, é porque a gente esquece que existe uma instituição jurídica ali atrás. Eu tenho a impressão que a humanidade se casa formalmente há uns 5 mil anos. Tá? Então, a humanidade está muito preparada para lidar com as consequências civis, criminais, sucessórias do casamento. Já cresce aprendendo com isso. E é irrefutável. Tá? Não estou falando de amor, não estou falando de intenção matrimonial. O casamento é irrefutável. Então, eu não sei de caso, até porque eu não sou familiarista. Um abraço para os meus amigos familiaristas. Eu não sei de caso de desconstituição do casamento. Entendi. Então, o sujeito foi lá, casou, tem efeito para todo mundo, até para quem não casou. Eu já vi casos de desconstituição da separação. O cara separou usando papel e na realidade não separou. Mas o casamento também eu nunca vi. Eu também nunca vi. Com efeitos criminais, né, que você está falando. Assim, criminais não, patrimoniais. O sujeito fingiu que separou, continuou com a mulher para poder preservar o patrimônio. Enfim, também já vi uma situação assim. Mas o casamento é, do ponto de vista jurídico, a forma perfeita, jurídico, na qual eu não vou discutir amor, vontade de ficar junto, se morava na mesma casa, na segunda casa, se viajava junto, nada disso. São 2 maiores, capazes, vacinados, resolveram assinar uma certidão de casamento porque quiseram. Exato. E ninguém vai perguntar para eles nem se estão bem, se amam. Não é. Não é por isso. Tá? Embora seja, né, possa ser também por isso, seja desejável. Mas desfazer o casamento é difícil. Não é mais. Não é mais. Desfazer o casamento hoje, até por forma individual, a legislação avançou muito nesse sentido. As pessoas não são obrigadas mais a ter manutenção daquele contrato. Então, a extinção da união estável também pode se dar dessa forma. Então, agora, o sujeito que se casa, ele tem todo um arcabouço jurídico de dezenas, de centenas de anos, favorecendo ele até para a extinção. E o sujeito que está ali na união estável, eu declaro união estável, minha esposa, meu marido, enfim, aquilo vai precisar de ser completado por decisões judiciais muitas vezes. Ou decisões administrativas demoradas, no caso do INSS, para receber uma pensão. Tem a certidão de casamento vai sozinha. Os outros instrumentos, você tem que apresentar 5, 6 documentos. Entendeu? A cota do clube, que você é dependente. O plano de saúde, conta telefone, tem endereço razão. no mesmo lugar. Tem muita razão. Então, eu estou dizendo... A certidão de casamento, ela prova por si só. Exato. Perfeito. Ele tem efeito erga omnes, inclusive. O que é o erga omnes para todo mundo? Não pode penhorar, o sujeito pode dizer, não penhore o imóvel do meu marido, porque eu sou casado, eu tenho direito de meação nesse imóvel. Então eu vou entrar com embargos e não vou deixar penhorar o imóvel todo, porque é meu marido. Estou até usando uma expressão aqui que qualquer um pode usar nesse sentido. Agora, peraí, eu vou provar primeiro que eu tenho direito sucessório em cima disso para bloquear essa execução. Da mesma forma é limitada a SA. A SA é muito mais antiga, ela já sofreu muito durante esses centenas de anos que ela existe para ela se transformar no instrumento que ela é hoje. Então ela já piorou, já melhorou, já piorou, já melhorou muitas vezes. A sociedade limitada é pequenininha em termos de tempo. Ela tem praticamente 1/4 do tempo da existência da sociedade anônima. Outra vantagem da sociedade anônima é que ela é um instituto existente no planeta inteiro. Eu já tive a oportunidade de abrir, junto com colegas, é claro, uma SA na Bolívia. Um país no qual nós pouco comercializamos, pouco conhecemos bolivianos.
E eu tive a oportunidade, Felipe, de ver a Constituição e ajudar na Constituição, na redação de uma SA na Bolívia. Então, na Bolívia tem SA, no Chile, nos Estados Unidos, os nomes variam um pouco. Agora, a sociedade limitada, você tem que explicar. Muita gente fala assim, ela é igual a LLC nos Estados Unidos. É muito diferente da LLC. A LLC é o que mais se parece com ela. Eles têm diversos outros institutos. Então, a gente vai usar a limitada, posso dizer, quando a gente não puder usar a SA. Entendi. Porque quando a gente puder usar a SA, nós vamos privilegiar esse instituto. Ele é maior. Eu vejo duas dificuldades da SA no Brasil. A primeira é não combinar com o Simples Nacional e eu não entendo por quê. Eu te dou... Eu estudei, você mandou eu vir aqui, eu estudei. Depois eu quero que você me fale, porque assim, talvez um porquê. Eu acho que eu já raciocinei aqui o porquê. Eu preciso ter a certeza de que ele não tem uma participação em uma outra empresa. Exato, está no artigo 3º da lei. E para a Receita Federal fiscalizar, ela não pode fiscalizar uma sociedade anônima. A sociedade é anônima. Então, para ela poder fiscalizar, ela deixa uma limitada. Exato. Então, você já respondeu, você estudou também. Mas eu posso sou sócio de uma empresa do Simples e ser acionista de uma outra empresa. De quantas você quiser. A lei do Simples fala que não poderia, mas a Receita não conseguiria nem verificar se ela quisesse. Então, eu acho que a Receita tinha que barrar, pensando nessa lógica, barrar tanto que a empresa que eu constituí fosse limitada e tanto que eu não pudesse ter uma outra SA, porque ela não consegue ter Para esse de dar controle. ideia, seu Felipe, para de dar ideia, porque você já cagou 2 vezes, com todo respeito, com o negócio da junta comercial online. Não. Mas se o propósito é esse, entendeu? Para de dar ideia. Funciona bem. Funciona bem. Vou te dar um exemplo mais simples e mais do cotidiano. Tem um artigo no Código Civil que eu não sei a vontade do legislador, eu sei o que está escrito, que diz que pessoas que são casadas em comunhão universal ou separação total de bens não podem ser sócios. E hoje existe uma sociedade unipessoal. Quando não existia, fazia sentido para mim. Por quê? Porque você, casado com comunhão universal, você é a mesma pessoa, patrimonialmente falando. Então não existe uma sociedade, né? Só que hoje existe um instrumento jurídico chamado sociedade unipessoal, que eu sou uma sociedade de uma única. Depois da Eireli, tem um tipo novo. Sim, não, não é tipo novo, não. Ele é sociedade com só. Então, olha para você ver. Se hoje existe esse instituto jurídico, não tem mais necessidade de impedimento de sócio casado com comunhão universal ser sócio. Você está buscando a vontade do legislador. Eu quero só simplificar a coisa. Mas você concorda comigo? Não tem por que mais existir hoje. Para mim nunca teve, porque você está limitando a vontade das pessoas, porque união estável pode. Entendi. Mas é o remendo. Mas o remendo veio depois, o Código Civil de 2002. Entendi. O Código Civil de 2002. Entendi. Então, lá em 2002, puseram esse artigo lá. Não me interessa o porquê. Eu estou dizendo que não há impedimento legal para pessoas casadas em regime de comunhão universal ou comunhão parcial serem acionistas. Perfeito. Ou separação total. Serem acionistas. Olha a SA de novo, como instrumento mais propício. Entendi. Eu estou dizendo que essa limitação não atinge a SA, porque lá está escrito sócios. Perfeito. E dentro da SA é acionista. O instituto é outro. Então não tem problema nenhum. Voltando, para mim, a dificuldade da SA primeiro é o Simples, aí a gente voltou para essa. Essa dificuldade eu não tinha. E, para mim, a segunda dificuldade da SA é a burocracia para abertura. Pois é, por isso que eu tenho um time dedicado para isso. Um beijo pro meu pessoal lá da W1 que está trabalhando agora uma hora dessa, enquanto nós estamos aqui. E aí, sim, tem caminhos para isso, mas abrir uma empresa já SA no Brasil é um parto. A gente tem bastante know-how para conseguir resolver isso. Você já acompanhou alguns dos nossos trabalhos. Eu sei disso. A gente aprendeu depois de longas discussões, longos estudos, a fazer isso de forma rápida e para atender os interesses dos nossos clientes. E para mim vocês têm 2 ideias sensacionais para resolver isso. E estou de parabéns, não vamos dar essa ideia. Contrate a gente que a gente faz para você. Mas eu acho sensacional as 2 saídas que vocês deram para isso. Vocês conseguem entregar uma SA em menos de 30 dias e nunca vi ninguém fazer isso. O prazo contratual é 60. Mas vocês já entregaram com menos de 30 e eu nunca vi ninguém fazer isso. A gente entrega. Mas hoje a gente, até por volume, a gente se compromete com 60. Não, hoje também, vendo como é que vocês fizeram, eu já consigo fazer. Mas conhecimento é pra gente dissimular e etc. Show.
O que a gente precisa aqui é de otimizar o tempo do nosso ouvinte sem questões técnicas, mas o que a gente pode afirmar é que a nossa experiência nos garante que a gente consegue fazer e sem maracutaia, a gente não está aqui para fazer nada errado, a gente não está aqui para prometer o que a gente não vai conseguir entregar. O nosso objetivo primordial não é vender. Vender é o objetivo da empresa. Enquanto profissionais da empresa, é atender o nosso cliente. Show. E eu acho que o propósito desse bate-papo nosso hoje é isso, é desmistificar o assunto holding, né? De um jeito de que todo mundo fala assim, opa, eu posso, é palpável. Para mim faz sentido, para mim dá para fazer e discutir. Olha que discussão bacana que a gente teve aí de novo. Eu falo, acho que o porquê da sua competência. Você, tenho certeza que todo mundo que vai te ouvir vai entender o recado que você passou. Você falou alguns artigos, algumas coisas, mas sem um juridiquês pesado e você consegue transmitir esse recado. Nosso tempo está quase terminando, mas eu acho que eu ainda quero 2 temas para a gente discutir. Primeiro, você falou de offshore. Isso. Né? Eu sei que você faz esse trabalho e o mercado, os livros, né? Criou-se um murmúrio e uma máxima dentro do meio empresarial de que offshore é o cara que está fazendo offshore para esconder patrimônio. Criou-se uma situação ruim, eu acredito, em cima do offshore. Eu acredito naquele princípio que a gente já falou. O princípio jurídico da inveja. Pode ser. Porque, na verdade, assim... Você consegue explicar rapidamente o porquê de uma offshore e qual é o objetivo? Não serve para todo mundo, ponto. Você consegue dolarizar patrimônio ou colocar em euro ou em ien de outras formas, tá? Ou seja, você pega o teu patrimônio hoje em reais, que é uma moeda talvez mais volátil e dá uma proteção a mais para ele, né? Tem outras razões, muito além das holdings, que a gente falou até agora, para se fazer uma offshore. Mas não tem nada de legal. O que a gente apelidou de offshore nada mais é do que uma empresa no exterior. Você acha que não tem empresa nos outros países? Entendi. Tem um monte de empresa aqui. Então, para um americano, ter uma empresa no Brasil é um offshore. É um offshore, entendi. Então, e aliás, nós não temos offshores no Brasil porque a gente não cobra 15% de imposto sobre o lucro das empresas. É 34%. Então, para a gente deixar claro, que a legislação diz que offshore são... offshores que vão ter problema de preço de transferência, etc., são as montadas em países que tributam em menos de 25% o lucro da empresa. Isso é uma regra da Receita Federal, você conhece melhor do que eu. Mas o que eu estou dizendo é que as offshores, ou as empresas em outros países, podem fazer muito sentido para quem quer ter imóveis, empresas em outros lugares, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, talvez... muitas nos Estados Unidos. E aí, só um breve resumo, quando eu comecei a trabalhar com isso, ou a entender disso, até antes de eu começar a trabalhar com isso, as pessoas faziam offshore no Uruguai e no Panamá. Depois elas foram fazer nas Ilhas Virgens. Hoje não se faz mais nas Ilhas Virgens porque uma legislação americana prejudicou a tributação das empresas nas Ilhas Virgens. Aí o pessoal faz em Curaçao, aí faz em outra ilha, país do Caribe. Então, na verdade, também tem uma questão de volatilidade. E depende do projeto também. Depende do projeto, do porquê. Não é para todo mundo. A gente geralmente orienta para quem contrata com o poder público. Entendi. Porque essas pessoas têm um risco sistêmico de investigação, mesmo estando tudo certinho, que pode criar bloqueio. Porque no Brasil tem legislação que permite bloqueio de valores, mesmo sem processo ativo. Durante a investigação. Entendi. Então, para essas pessoas, pode fazer muito sentido uma estrutura de offshore. Entende? Tudo e tem que estar lícito. Tem que estar lícito, porque durante uma investigação vão achá-la. Eu ganhei um livro do meu tio, professor Zé Carvalho, obrigado, viu, Zé? E nesse livro, eu tenho uma dificuldade imensa, acho que eu tenho um TDAH não diagnosticado. Eu começo a ler um livro, na metade dele eu paro e eu não consigo concentrar. E na 4ª página eu já estou lendo para paisagem, eu tenho que parar, voltar. Mas esse livro foi um dos poucos livros que reteve minha atenção. E ele dá uma informação, e agora eu não vou lembrar os números de cabeça, mas se eu não me engano tem mais de 8 bi em patrimônios na cidade de São Paulo em nome de offshores. Sim, então, eu li isso também. O brasileiro... quer comprar um imóvel em São Paulo, por exemplo, em qualquer lugar, ele monta uma offshore fora
manda o dinheiro para offshore comprar o patrimônio aqui. Muitas vezes não é uma operação ilegal. Não, sim, ele não trata como operação ilegal. Esse livro é uma coletânea de dissertações de mestrado. E aí ele é uma dissertação e uma análise de como um planejamento patrimonial. Fica muito mais caro do que um planejamento apenas em holding, claro. Mas pode fazer sentido. E muitas vezes esse patrimônio tem origem de fato no exterior, tem famílias estrangeiras. E aí me veio o porquê, sabe? Por que eu fazer isso? Primeiro, proteção, beleza. Para eu poder penhorar ou alguma coisa desse patrimônio, eu vou estar sujeito a um direito internacional, a um direito de outro país. E não necessariamente. Para penhorar o patrimônio você não precisa disso, não. Não sei, pensei isso. E segundo que eu pensei, eu tenho uma, sei lá, eu quero, aí talvez ilicitamente, eu quero esconder esse patrimônio de algum herdeiro, de alguma coisa nesse sentido. Lembra que eu te falei que a razão do nosso sucesso é perguntar o porquê? Vamos entender com cada cliente. Eu não consigo pensar em muitas situações. Mas eu tenho certeza que no momento em que o nosso cliente precisar, nós vamos desenhar esse tipo de estrutura. Eu não entendi, de verdade. Eu tentei ficar pensando, por que eu vou dar essa volta, né? Se eu posso montar uma SA aqui, se eu posso, talvez, dar a mesma proteção parecida, não entendi o porquê dessa lógica. Talvez tributação. O recebimento de aluguel desses imóveis. Não, mas o recebimento de aluguel é no Brasil, vai ser a tributação daqui. Pois eu não consegui entender. O que eu consigo entender é se você for pensar a quantidade de brasileiro que compra imóvel em Miami, que compra imóvel na Flórida, como um todo. Sim, mas aí ele quer investir lá, beleza. Então podem ser. É porque você está presumindo. Agora, o brasileiro. Você está presumindo que essas empresas são de brasileiros. Entendi. Pode ser de chineses. Entendi. Não, aí pode ser de libaneses. Agora não vou lembrar, mas se eu não me engano, no livro tinha essa informação, que era de brasileiro. Mas se eles têm essa informação, não são offshore. Pois é, ele tá aqui, né? Entendeu? Se eles têm a informação de que offshore pertence a um brasileiro, não é um offshore. Entendi. Entendeu? Porque ele não conseguiria acessar essa informação diretamente do registro de imóveis. Entendi. Porque toda empresa estrangeira no Brasil, que atua no Brasil, tem que ter um CPF, ou seja, alguém com vínculo tributário no Brasil para ser responsável por ela. E aí, então, basicamente, offshore é para eu dar uma proteção patrimonial no sentido de volatilidade, né? Então, ou seja, se eu quero transformar meu patrimônio em reais para dólar, mas por aí. porque o dólar seria mais ou menos por essa linha, né? Ou eu quero fazer um investimento fora mesmo, eu quero rentabilizar lá fora. Tem outras razões, às vezes por tributação local, por sucessão local. Vou comprar um quarto de resort no Uruguai. Talvez faça sentido lá para aquele cliente que ele faça o investimento via empresa local. Porque o que a gente chama de offshore nada mais é do que uma empresa em outro lugar. Então, nesse sentido, tem um cliente meu que abriu nos Estados Unidos agora uma empresa simplesmente para ele comprar um imóvel lá para aluguel. Ele resolveu investir no imóvel lá. A tributação na pessoa jurídica é mais barata que na pessoa física. Talvez. Ele até me passou a lógica da tributação lá, um negócio lá. A grande razão pela qual as pessoas costumam fazer isso, se for na Flórida, que lá a legislação é estadualizada, é por sucessão. E última pergunta, eu vou te colocar numa... Estou preparando. Te colocar numa sinuca de bico, né? Como diria minha mãe. É aquela pergunta clichê, praxe de entrevista de emprego, né? Me fala um defeito seu, já viu aquela pergunta do... Eu tô gordo. Me fala um problema de holding. O que a holding atrapalha e não ajuda, você sabe dizer? Sim. Primeiro que ela tem custo mensal. Perfeito. Ela tem custo mensal, porque você tem que ter uma estrutura de contabilidade para acompanhar aquilo. Até para você provar que o patrimônio da empresa é diferente do patrimônio do sócio. Que é lícito. Então, existe uma curva de aprendizagem para a utilização da holding da maneira correta. Por isso, todos os nossos clientes são acompanhados pelos 3 primeiros anos de existência dela. Então, é muito comum, você já acompanhou isso, que o banco fique enchendo a paciência para poder entender o que foi feito dentro da estrutura de holding. Cadê aquilo? Cadê o patrimônio? Cadê aquilo? Me dá certidões. Você não registrou o imóvel ainda? Como é que esse imóvel está aqui? Eu acho que seria um outro problema também, né? A dificuldade de crédito, talvez. No primeiro momento existe. No primeiro momento existe. Até explicar que a estrutura melhora a qualidade do crédito.
Principalmente... Você não fez para dar cano no banco. Exato. Então tem bancos digitais que não abrem conta para holding. Entendi. Então você tem várias nuances que vão complicando, mas é por isso que a gente acompanha os nossos clientes durante os 3 primeiros anos que ele contratou a gente de forma contratual. A gente não vai abandonar os nossos clientes. A gente fala os 3 primeiros anos porque é um período que a legislação tende a consolidar no que diz respeito aos ITBIs, no que diz respeito à ata de SA, no que diz respeito a acordos que a gente for fazer com os clientes para efeito de sucessão, para que ele se acostume a lidar com aquele modelo. Então, são esses 2 principais problemas. A curva de aprendizagem é bastante importante, mas depois que você aprendeu, como é quando você troca um celular? Hoje em dia, a gente nem troca de marca de celular para não ter que ficar reaprendendo. Mas quando você trocava de aparelho de celular, isso só acontece para os mais velhos, você tem que se adaptar com aquele modelo. Entendi. Então, quando você sai da pessoa física, com que você está acostumado, conversa com o gerente, muitos bancos mudam o gerente. Entendi. Para ter um cara mais especialista naquele projeto. O gerente é PJ, ele sai da PF. Entendi. Então, você tem uma tributação maior de investimento na PJ do que na PF. Às vezes o cara precisa de uma proteção completa, ele vai precisar de um seguro, ele vai precisar de uma previdência, como a gente citou aqui. Então, é simples? Mas exige uma curva de aprendizado para que ele mude a forma dele de atuar. Tá? Mas tem um monte de benefício depois disso, a gente já falou de vários. Show de bola. Pergunta bônus. Ué, era a última anterior? Agora chama bônus. Tá vindo aí, de acordo com a PEC que foi aprovada de reforma tributária, e acredito que isso vai passar, uma progressividade do ITCMD, inclusive do ITBI, se eu não me engano também, PVA também está no projeto. Isso, e a reforma tributária de maneira geral, né? Isso intensifica, na sua opinião, ou freia os projetos de holding? Intensifica. Então, se eu estou querendo fazer uma holding, eu tenho que correr, porque se eu pegar essa nova realidade, ela vai ser ruim. Não é que ela vai ser ruim. Eu não consigo ver legislação como ruim. Se existe uma curva de aprendizagem hoje, vai ser muito maior lá na frente. Entendi. Nesse aspecto, aí eu vou retirar o princípio da inveja, porque nós temos que seguir os padrões internacionais. Hoje no Brasil, você sabe disso melhor do que eu, tributa-se muito mais o consumo que o patrimônio. Perfeito. Tá? Então, carro no Brasil é muito mais caro, porque o IPVA é proporcionalmente mais barato do que em outros países. Então, só para a gente entender. Então, ao invés, eu compro o carro caro e pago IPVA barato. A destinação desses recursos é completamente diferente. Então, o governo federal pega muito na compra do carro, o governo estadual pega uma fatia diferente, enfim. A compra do carro é um consumo. É um consumo. E o IPVA é patrimônio. o patrimônio. Então, tá vindo aí tributo sobre a aeronave, não sei como que eles vão fazer, porque avião voa. Implemento agrícola. Implemento agrícola, que vai prejudicar ou não um determinado setor, tratores, enfim. A gente vai ver como isso vai ficar lá na frente. Mas fazer hoje não é uma questão só tributária. Fazer hoje é uma questão de opção. Eu não sei se eu vou estar vivo e lúcido quando eu for fazer. Perfeito. Então, que a legislação vai mudar, nós já falamos isso várias vezes, muda sempre. Aliás, o papel do legislador é mudar a legislação. Você elege deputados e senadores para eles mudarem legislações. Muitas vezes vai ficar pior, é óbvio. Nós não estamos... Se você não é perfeito, como é que você vai votar em alguém perfeito? Não existe isso. Então, é importante que a gente entenda que a legislação sobre patrimônio, a tributação sobre patrimônio no Brasil, é muito mais baixa, muito mesmo, sobretudo ITCMD, né, que é o imposto sobre herança. Ela é muitíssimo mais baixa do que a média dos países em desenvolvimento. Mas, ela chega a ser 80% mais baixa em alguns lugares. Então, essa modificação não tem nada a ver com o governo atual, se é governo de esquerda, se é governo de direita. Eu estou falando de concepção de legislação tributária. Porque quando você prejudica o consumo através de tributação, porque prejudica, né, você vai ter um peso maior para aquisição de produtos e serviços. E quando isso acontece, a aquisição de patrimônio por parte dos prestadores de serviços, dos vendedores, vai ficar mais difícil. Então você privilegia quem fugiu, quem saiu daquela barreira. Então, eu entendo perfeitamente, já falei aqui, eu não gosto de alíquotas diferentes para imposto de renda, por exemplo. Entendi.
Tá? Imposto de renda não é tributo sobre patrimônio. Ele impede o consumo. Eu não gosto dele. Na lógica da empresa, eu gosto pra caramba, porque a gente lida com isso no dia a dia. As empresas pagam pouco imposto de renda porque elas reinvestem. Show. Porque se ela reinveste, ela não paga o imposto. Ela gera lucro e reinveste. Então, a empresa distribuiu pouco lucro, pagou pouco imposto. Tudo que ela está reinvestindo, ela está pagando imposto novamente. E mantendo o dinheiro dentro dela, ela vai crescer com mais velocidade. É essa a lógica. Agora, imposto de renda na pessoa física é sacanagem. INSS na pessoa física é sacanagem. Então, você dificulta o consumo de bens. Então, eu afirmo, eu até posso dizer com tranquilidade, embora isso seja irrelevante, eu sou um defensor do aumento da tributação sobre herança. E o que a gente vai ofertar, indiferente se vai ter imposto sobre hold ou não, é a liquidez. Entendi. Isso eu te garanto que vai ser mantido. Nada que o governo fizer vai prejudicar uma empresa de ter condições jurídicas de vender o seu patrimônio se ela for formatada de forma adequada. Entendi. O objetivo, principalmente no ITCMD, não é economizar. Não. É isso aí. Não, é garantir a liquidez de forma que lá na frente exista patrimônio disponível para ser vendido e pagar a tributação. Eu não gosto de pensar em coisas que vão economizar um imposto que não existe hoje. Você não morreu. Entendi. Show. E pode ser que lá na frente exista uma determinada situação, como existe no imposto de renda, que os herdeiros daquele que passar por uma comorbidade não vão ter dificuldade de acessar aquele patrimônio. Vão ter um desconto por conta de comorbidade. Quem imaginava que isso ia existir? Talvez você não saiba. Quem tem comorbidades severas, tem uma lista da Receita Federal, não paga imposto de renda. Pois é. Então, quem sabe amanhã vai ter um benefício desse no ITCMD? Entendi. Não sei. Então, nós estamos antecipando um problema que, enquanto vivo, não existe. E para quem antecipar, aí vem a discussão que a gente já teve. E é um ônus. O que eu fico chateado, vamos dizer assim, e eu não concordo é com o ITBI quando eu estou integralizando o imóvel, porque eu não estou trocando dono, né? Estou criando uma empresa, estou integralizando. Essa discussão cabe um outro podcast. Mas eu te afirmo que há uma tendência fortíssima de voltar ao que era antes. Voltar ao que era antes. Pelo princípio da preservação da empresa. Entendi. E é mais fácil para o governo tributar alguém que não vai morrer, Sim. que é a empresa, do que alguém que vai morrer. Entendi. Então, aquele TBI da casa da sua avó, por exemplo, ninguém nunca mais recebeu. Entendeu? A casa da sua avó hoje está ilíquida. Ela não tem dono, não tem alguém para assinar a escritura, está travada, daqui a pouco morre mais gente, daqui 10, 20, 50 anos vai morrer mais gente. Então, tributando na empresa, a garantia do TBI tributando na empresa, a garantia de recebimento desse TBI é infinitamente maior. Entendi. É uma questão de tempo. E o governo vai durar mais tempo que todos nós. Porque aí tem uma discussão de ganho de capital, tem umas discussões, tem a decisão da STF, teve alguma coisa, a legislação não mudou ainda, e aí você fica muito inseguro. Tem município que cobra, município que não cobra. E tem muito colega meu, e eu estou pedindo, tem muito colega meu, advogado, que está provocando o judiciário com argumentos repetidos para prefeituras diferentes. Estude a legislação. O município tem autonomia e é ele quem legisla sobre TBI. É verdade. Aí o cara copia um mandado de segurança que deu certo em outro lugar, na legislação diferente, ele vai perder. Ele vai prejudicar o cliente dele, que vai ter um ITBI lançado, porque ele não estudou a legislação. Entendi. Então, vamos estudar, vamos tratar a coisa com calma, cuidado com esse mundaréu de grupo de WhatsApp, sou fazedor de holding, etc. Não vejo ninguém como concorrente. Tem muito mais gente que precisa do nosso trabalho, todos nós, do que nós damos conta de atender. Todos nós estamos nessa situação. Quer você seja um faxineiro, um lavador de carro, um empresário, se você consegue fazer com maestria aquilo que você faz, você vai chegar em algum momento em não ter tempo para atender todo mundo. Isso é o normal. E o mercado vai chegando mais gente, porque você vai morrer, ainda bem. Né? Ainda bem que você vai morrer e outros vão nascendo e vão ocupando esse lugar. Então, seguramente existirão pessoas antes de nós muito melhores que nós. E vão existir depois. Então, o nosso espaço não precisa de brigar com a concorrência. Eu estou só pedindo às pessoas para tomarem muito cuidado para não gerarem decisões judiciais por falta de análise detida de cada caso e gerar jurisprudência contrária ao cliente dele e dos outros. Entendi. Eu já vi isso acontecer várias vezes. O cara pega um mandado de segurança que funcionou lá no interior de São Paulo, enfia aqui no interior de Minas, aí naquela cidade passa a se cobrar um ITBI porque não analisaram a legislação local. Entendi. E tem muito isso, né? Você analisa
não analisa o contexto daquela decisão e já acha que ela vale para todos os casos e Exato, analisar o contexto. exato. Então, cuidado com o modelo de petição, cuidado com softwares de petição. O direito ainda é algo que a gente deve sentar, estudar, analisar, caso a caso. São mais de 5 mil municípios legislando sobre TBI. Não é o mandado de segurança do interior de São Paulo que vai valer no interior da Paraíba. Seguramente não. Fabiano, agradeço demais o bate-papo. Sempre muito bom discutir contigo qualquer assunto. Hold, então, melhor ainda. Obrigado de verdade pela tua participação, pela tua contribuição, né? Eu acredito que você esclareceu diversas coisas ou criou sementinhas em diversas pessoas que talvez não pensaram em fazer hold ou discutir alguma coisa sobre hold ou que fez de uma maneira errada, né? Nosso papel é ajudar o meio empresarial de uma maneira geral, né? E contribuir com esse meio. Obrigado pela parceria, né? Vários projetos que a gente faz junto. Você já conseguiu contribuir, ajudar, melhorar a vida de vários clientes nossos. Eu falo que eu não tenho que saber tudo, eu tenho que conhecer quem sabe de tudo, né? Que não é uma única pessoa, mas em cada assunto a gente tem parceiros que... Eu acho que isso é um dos benefícios que a Contabilitar leva ao cliente dela, entendeu? Na hora que o cara tem a dor X, se eu não conseguir resolver, eu tento encontrar alguém que vai resolver e o bônus disso, o ganho disso é que o cliente nosso fica atendido e você é o cara que resolve os problemas de hold dos nossos clientes. Obrigado mesmo, de verdade. Eu sei que vou te liberar porque você ainda tem uma estrada, ainda vai para BH. E agradeço pela parceria. Obrigado a cada um dos ouvintes. Eu gosto muito de dizer que ninguém é senhor de si mesmo. Se a gente existe enquanto Contabilitar, enquanto W1, é porque nós temos clientes que acreditam no nosso trabalho. Então, além de agradecer a você e ao tempo de cada um que nos assiste, eu quero agradecer às empresas que estão por trás da gente e essas equipes que confiam que nós estamos levando o bom nome dessas equipes a cada um dos nossos clientes, a cada uma das soluções que a gente vai entregar. Muito obrigado. E não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas siga bem. Pessoal, então estamos encerrando aqui mais um Contabilitar Cash. O assunto de hoje foi um assunto muito enriquecedor, né? Um assunto de hold, um assunto que ele é extremamente complexo, extremamente multidisciplinar, né? Mas eu espero que você que procurou esse podcast por conta do assunto, por conta do título, né? Que você tenha ganhado um pouquinho mais de informação, ganhado um pouquinho mais de conteúdo e até o próximo episódio. Lembrando que esse episódio vai estar tanto no Spotify quanto no YouTube, né? E nós temos outros episódios de diversos assuntos lá. Siga-nos nas nossas redes sociais e consuma o nosso conteúdo. Tá tudo lá para você mesmo, para poder ajudar o meio empresarial de maneira geral. Obrigado a todos que ficou até aqui. Até a próxima.